E eu queria saber qual é o teu medo principal. Quando pensas em medo, o que é que te vem assim à cabeça? Epá, essa palavra logo assusta-me um bocado. A palavra medo, eu tento, sabes que eu tento, eu nem sequer, acho que no dia a dia não penso muito no medo. Ou seja, eu costumo ter sempre uma atitude bastante positiva, por norma, realista, vá, ou seja, tento sempre evitar o medo. Isto pode ser bom ou mau, às vezes é bom, outras vezes pode ser mau também. Mas tento sempre, ou seja, não sei, tento não evitar, mas tento, ou se estou a sentir medo, tento compreender o porquê e tentar dar a volta, mais por aí. Mas é pá, ou seja, tenho estado a pensar nisto quando mandaste, e eu acho que se tivesse escolher assim uma coisa até que tenho sentido nos últimos anos, com mais trabalho e tudo, eu acho que assim o medo, ou pronto, talvez sinto mais medo de não estar presente em para certas, em certos momentos para amigos e família. Isto, Ok, ou seja, isto advém muito do facto de também não estar em Portugal, não é? Ou seja, logo não estou com a minha família, e há sempre esse medo, lá está, o medo ou ansiedade. Eu acho que pronto, se calhar é um bocado a mesma, não sei, se calhar aqui na minha cabeça estou a misturar os 2, mas às vezes tenho um bocado esse receio de perder momentos, sejam eles bons ou maus. Obviamente que maus, pronto, obviamente é mau não estar lá, não é? Para não dar aquela força. claro. E bons também, que têm acontecido felizmente muitos recentes na minha família, e às vezes sinto um bocado, pronto, aí não é medo, aí já é tristeza, lá está, mas pronto, também um bocado de medo de vir a perder momentos bons. Não sei se isto faz algum sentido. Faz todo o sentido. Acho que sim. E eu acho que o que tu falaste em relação a tanta tristeza como a ansiedade, bem, no fundo, se calhar, o que está lá também é medo. É o medo que fomenta essa ansiedade e que fomenta a tristeza e está sempre ligado. Pois, acho que sim, e também, lá está, também como, pronto, esta profissão de andar de um lado para o outro, em concertos e em ensaios, em coisas assim, às vezes a vida pessoal, eh, ou seja, família e amigos, às vezes fica um bocado, em termos logísticos, quase fica um bocado assim nas entranhas, não é? Das coisas, e isso às vezes deixa-me um bocadinho só, pronto, receoso de estar a perder momentos que se calhar se tivesse um trabalho mais delineado, se calhar não teria a perder, não sei, mas, sim. Não, percebo perfeitamente e também estando na mesma situação que tu, em que estou, pronto, a não sei quantos quilómetros de distância de grande parte da minha família e de grande parte dos meus amigos, percebo perfeitamente o que é que estás a dizer. Eu sinto que eu por vezes tenho esse pensamento de será que isto vale tudo a pena? O facto de estar a perder uma data de eventos e uma data de acontecimentos e uma data de coisas pela distância? Só que, não sei, depois tento pôr as coisas muito de uma forma muito objetiva e eu acabo por ver que mesmo os meus amigos que estão próximos uns dos outros acabam por também não estar presentes muitas vezes ou a falhar muitas coisas. Exato. Ah, e até às vezes eu acabo, isto é um bocado ridículo, mas é verdade, eu acabo por estar mais presente em certas coisas do que pessoas que vivem perto umas das outras. Apesar de eu estar tão longe e só ir a Portugal 4 vezes por ano. Ahm, Portanto, não sei, eu depois sempre que penso muito sobre isso, chego à conclusão que é mais uma coisa da minha cabeça a tentar meter-me medo, lá está, estás longe, estás a perder os momentos, estás a perder as pessoas, mas depois na prática, obviamente que estás objetivamente a perder coisas, mas depois na prática não sei se estás a perder assim tanto, e eu acho que depende muito da pessoa que tu és e da disponibilidade que tu tens, e porque depois podes viver ao lado das pessoas e não fazer nada, não combinar nada e perder os momentos na mesma. Claro, claro. E também, isto, concordo perfeitamente, e isto, ou seja, não tem só a ver com a distância, física, mas às vezes, lá está, mesmo com pessoas, por exemplo, aqui, não é, amigos meus aqui em Amsterdão, às vezes também sinto esse medo de estar a perder momentos, e às vezes até, ou seja, não sei, certas nuances,
principalmente com amigos, às vezes não de não estar presente, eh, emocionalmente, porque estou se calhar, aqui na minha própria cabeça, ou seja, esse não estar presente às vezes realmente estamos aqui um lado do outro, mas não estou a perceber o que ele está a passar, por exemplo, e, Claro, e pronto, às vezes isso deixa-me um bocado, não sei, às vezes penso nisso, porque tu não sabes, ou seja, as pessoas também às vezes são uma coisa, não é? E nós todos temos esta, pronto, eh, quando estamos a socializar temos uma maneira de ser, não é? Mas depois não, na nossa cabeça passa assim imensas coisas e às vezes também tenho esse medo de com pessoas próximas de não de às vezes perder certas deixas, certas cues que eles me dão e que eu se calhar por estar na minha cabeça, eh, perco. Não sei se isto me faz sentido. Pá, aconteceu, isto é um bocado dramático, não sei se pronto, mas aconteceu, por exemplo, há uns anos atrás, no meio dos nossos amigos, uhum, aqui em Amsterdão, houve pronto, um colega meu, um amigo meu que pá, isto é um bocadinho dark, mas pronto, fez-me pensar nisto tudo. claro. Ele cometeu suicídio Uhum, e pronto, e na altura eu lembro-me que isso bateu-me imenso, e eu não era, ou seja, nós éramos amigos e éramos próximos, mas não éramos super próximos, não é? uhum. Mas eu lembro-me, e pronto, até mesmo com a escola e com o meu grupo de amigos, levantou-se assim uma onda de awareness. Epá, desculpa, eu vou usar bué estrangeirismos, porque isto, pá, peço já desculpa, Estás à vontade. eu não sou fã, mas é pá, é mais forte que eu. Pronto, mas a escola levantou um bocado esta awareness de se estamos todos a ouvir toda a gente e, e, e pronto, porque é isso, porque às vezes as pessoas, por exemplo, porque ele nunca, a mim, e nos nossos amigos próximos, ele nunca mostrou nenhum sentimento de, sabes, era uma pessoa super bem disposta, super alegre, super, pá, eu não fazia ideia do que ele estava a passar por dentro, não é? Claro. Pronto, ou seja, isto é um caso muito extremo, mas eu às vezes penso nisso porque eu também sou uma pessoa que às vezes fico muito tempo na minha cabeça e às vezes tenho medo de perder coisas. Obviamente não podem obviamente não ser tão extremas quanto isso, quanto a Uhum. essa vontade de acabar com tudo, mas podem ser outras coisas, não é? E às vezes, pronto, se calhar o que eu quero dizer é, resumidamente, tenho medo de não estar presente, seja fisicamente, mas também assim espiritualmente, para as pessoas de quem gosto. Por Percebo. exemplo. Percebo. Percebo e, claro, compreendo perfeitamente. Eu acho que também tem muito a ver com a disponibilidade. Eu acho que essencialmente é um bocadinho isto, porque eu tenho amigos meus que, pronto, estão longe, até podem não viver em Portugal, vivem noutros países, e nós raramente nos vemos, mas eu acho que é um bocadinho saber que aquelas pessoas estão disponíveis e que eu consigo alcançá-las de alguma forma, pronto, seja telefone, seja Uhum. videochamada, seja aquilo que for. E eu acho que saber que existe essa disponibilidade faz com que a distância se encurte bastante. E o que eu acho que acontece em muitas situações, mesmo quando as pessoas vivem em proximidade, é que não existe muito essa disponibilidade. Ou seja, isso depois ao mesmo tempo acaba por criar uma distância que não é física, mas é uma distância, se calhar emocional, não sei, onde não há essa disponibilidade. Isto também ligando aí um bocadinho à questão do suicídio que estavas a falar. Eu acho que no fundo, se nos mostrarmos disponíveis para os outros, é o máximo que nós podemos fazer Claro, e a partir daí não conseguimos controlar muito mais, e pronto, e cada um gera isso à sua forma. claro, claro, claro. Exato, ou seja, nós é isso, é mostrar-nos disponíveis, mais do que tudo. Acho que depois Exato, depois não há sempre uma barreira que é impossível de nós não nos conseguimos meter na cabeça da outra pessoa, né. exatamente, exatamente. Olha, queria falar aqui de uma outra coisa contigo, que é, eu andei aqui a pesquisar o teu Facebook, tipo, para trás, tipo, 1001 anos, e eu vi 50.000 referências ao Ronaldo e a futebol, mil e uma coisas. Eu acho que nós nunca, coisas de 2013, 2011, só para tu perceberes. Hum, e eu acho que nós nunca falámos de futebol, Pois. verdadeiramente, e não é que, pronto, que tenha grande interesse, mas uma coisa que eu tenho curiosidade em saber, e porque eu acho que nunca falei disto muito a fundo contigo, é o que é que tu tens interesse fora da música? O que é que te move fora da música? Porque tu no guião aqui mandaste um comentário em relação,
também a escrita, sim, e eu não faço a mínima ideia de nada, eu não sei o que escreves, o que é que escreves, que tipo de coisas escreves, desde quando. Portanto, gostava de perguntar isso, gostava de perguntar, ponto número 1, o teu interesse sobre futebol ou desporto e o teu interesse sobre a escrita ou sobre outro hobby, qualquer outra coisa que tu queiras falar, claro, que não seja música. sim. Pois, pois, isto, ou seja, nós não falámos porque, lá está, no mundo da música, que é mais, pronto, o mundo onde nós o contexto vai em que nós falamos, raramente se fala pessoalmente de desporto e pessoalmente de futebol. Eu sou um Claro. bocado neste campo, sou sempre um bocado tenho tipo um ou 2 amigos músicos que somos bastante próximos muito por causa do futebol, e partilhamos assim. Pá, eu gosto muito de futebol, eu jogava quando era miúdo, cheguei a jogar nas escolas do Vitória, de Setúbal, e nos Pelezinhos, sabes? Ali na Sim, sim, perfeitamente, claro. aliás, morei muito tempo a minha mãe ainda mora lá ao lado do campo. Ou seja, sempre adorei jogar pronto, desde miúdo. Pá, e obviamente que, pronto, depois larguei, não é? Depois deixei de jogar, nesses clubes e dediquei-me somente à bateria e à música, quando tinha 11 anos ou 12 anos, coisa assim. Mas, opá, obviamente que sempre acompanhei imenso o futebol e depois de mais tarde desenvolvi ainda mais gosto no que toca às táticas ou seja, ao jogo do futebol. Ok. Tudo eu costumo dizer que tudo o que está à volta do futebol eu desprezo um bocado. Uhum. Até que repudio, não é? Pronto, quando começamos a falar dos valores, não é, um bocado estúpidos à volta e enfim. Mas pronto, eu tento ou seja, o que me interessa, pronto, só para veres, não é, eu costumo ver muito a Premier League e eu sou do Benfica e gosto muito do Benfica, mas nos últimos anos, até porque não estou em Portugal, eu não quero perder o meu tempo, e se calhar vai cair mal, a ver um Benfica, Tondela. Eu prefiro perder o meu tempo a ver um, sabes, um Manchester City a Claro. Liverpool. Epá, porque aquilo é delicioso. Eu adoro, pá, eu adoro. E com o tempo tenho vindo a descobrir coisas novas do futebol, percebes? E pronto, e essas coisas das táticas e isso tudo. Portanto, isso sempre me interessou bastante. E hoje em dia jogo futebol com amigos como hobby, não é? Pronto, um Uhum. bocado de escape, à música, vá. Opa, e está a ser incrível. No fundo, epá, eu quando jogo futebol é mesmo assim um reset faço somente por gosto, ou seja, Claro. nem gosto muito felizmente tenho amigos que também jogam com essa atitude obviamente que sabem jogar e têm técnica, tudo bem, mas não estão ali para, sabes, para se magoarem assim, epá, porque não sei, esse lado também não me interessa muito. Aliás, eu acho que foi por isso que eu não segui o futebol, porque eu nunca fui muito competitivo. Sabes, essa cena do: "Epá, temos que ganhar, epá, eu nunca consegui ser competitivo. Eu curtia, tipo, jogar, não sei, curtia de jogar, mas só porque me trazia felicidade, não porque queria ganhar aos outros, ou Exato. nunca tive esse lado o que é um bocado, não sei, se calhar é um bocado, paradoxal, não é, porque o desporto em si é competitivo, não é, ou tem esse aspecto, o profissional, não é, pelo menos o profissional. Claro. Mas mas pronto, pronto, o futebol é isso, e depois também sempre, pá, sempre adorei muito, ler, embora nunca li muito, e sempre li uma coisa muito específica, pá, eu sempre adorei ler livros, de humoristas e satirismo, Ok. desde miúdo, pá, isso foi sempre o que me atraiu mais do que, pá, romances ou livros de ficção ou sabe, mesmo desde miúdo, eu estava a ler tipo, sabes, coletâneas das Mixórdias de temática do Ricardo quando era miúdo, ou do Nilton, muito, Uhum. pá, 2010, uma coisa assim. Pá, entretanto, cresci, conheci, alguém me apresentou o Miguel Esteves Cardoso, Uhum. é pá, e adorei também, epá, ainda hoje, leio tipo as crónicas dele no Público, epá, que acho que são incríveis. Se bem que agora, pronto, a escrita dele é um bocadinho mais é diferente, não é? Mas também, comprei um livro há pouco tempo, que era uma coletânea das crónicas dele Sei. no Independente, não é? Sim. Naquela revista que ele tinha no Sei, início sei qual é o livro. Yeah. epá, eu adorei ler aquilo e para mim foi uma descoberta enorme, porque aquilo é tão atual. Ele estava a falar de política nos anos 90, não é?
e os ângulos humorísticos e pronto, aquele olho muito sharp dele, não é? Pá, super atual. Estava a ler aquilo e estava-me a rir. E às vezes nem percebia. Ele estava a falar de pessoas que eu se calhar nem sabia, sabes? Mas é, pronto, é os ângulos e a maneira. Portanto, sempre curti muito ler crítica mais satírica e Uhum. com esse tom mais, cínico em relação à sociedade. E depois o cinema. Pronto, pá, também desde miúdo tinha amigos meus, aliás, partilhamos o Miguel Tavares. Uhum. Lembras quando, pá, quando eu era miúdo e estava a tocar bateria, eu também tocava muito com ele. Ele na altura tocava, não é, e cantava. E, pronto, pá, ele também fazia filmes, não é, e ele estava-me pá, eu era miúdo e ele estava-me a mostrar, sabes, tipo Tarkovsky e Exato. Kubrick, e eu estava tipo 15 anos a ver, tipo, sabes, o Space Odyssey. Pá, eu lembro a primeira vez que vi o Space Odyssey, tipo, eu mandei mensagem ao Miguel a perguntar, tipo, o que é que foi isto? Tipo, não percebi nada, sabes, tipo. Mas pronto, digamos que estas 3 vertentes, são sempre um escape da música e um escape ou pronto, Sim, a alternativa. sim, uma alternativa. E que ainda hoje, pá, ainda hoje gosto muito e pronto, sou um bocado Ok. por aí. Mas escreves alguma coisa ou Ah, é sim, só leitura? escrever, sim, Hum, gostava de escrever mais, mas é muito para mim. É muito para mim e um bocado como também para às vezes, tipo, desabafar, sabes, mas, ok. um bocado para organizar ideias, mas, Journal. Yeah. pá, gostava de eu estou neste momento a acabar, o meu site e estou a tentar meter pronto, pronto, os meus projetos todos no site e um bocado as datas onde toco e tentar organizar o meu, pronto, o meu cartão profissional, não é? Mas também gostava de também escrever textos sobre a música ou sobre, pronto, uma espécie de blog. eh, Uhum. Era uma coisa que eu imaginava-me a fazer mais no futuro. Ok. Ah, mas pronto, por enquanto ainda é muito para mim, é muito uma coisa muito interior. Hum, interessante. Ok, espero que um dia metas isso cá fora, porque acho que vai ser interessante ler. Pois, Acho que é só questão de pá, tu já metes a tua música em grande medida, por isso é só outro meio de meteres algo pessoal, embora, claro, palavras são sempre um bocadinho diferentes do que sons, mas, mas já és artista, já tens a parte de artista, portanto agora é só dás o outro salto para lançares a outra arte cá para fora. pois, epá, pois, sabes que eu tenho muito, olha, se calhar tenho medo também disso, de me expor a esse ponto, porque as pessoas conhecem muito só por uma coisa, não é? E eu estou super em paz com isso e está tudo bem, mas também pronto, não sei, pronto, gostava de experimentar, mas tem que fazer sentido. Não, claro, sim, é quando tu achas que é o momento certo ou que é um contexto interessante para lançar seja o que for, tentas, isso não há pressão nenhuma. Claro, É, sim, sim, sim. é. E pegando aí um bocadinho no que tu disseste, pelo facto de, pronto, as pessoas conhecem-te pela música e estás em paz com isso, claro, é ótimo, é um reconhecimento do teu trabalho e do teu talento ao longo dos anos, super merecido, claro. Mas eu gostava de perguntar um bocadinho, como pessoa que tem um trabalho genérico, porque o meu trabalho e quando eu digo genérico, é no sentido em que sei lá, eu acho que médico é uma coisa muito específica, um baterista é uma coisa muito específica. Eu trabalho no mundo digital e trabalho com redes sociais, anúncios de Google, plataformas de criação de sites, portanto, diria que não é assim tão específico e sei lá, não é o sonho que eu tenho desde que tinha 4 ou 5 anos, é o que aconteceu profissionalmente e o caminho pelo qual fui e vim parar aqui e pronto, não quer dizer que não gosto, sim, gosto, mas se parasse de fazer isto amanhã também não sei se ia sentir, grandes saudades. Ah, e tu fazes uma coisa que é claramente a tua paixão, e eu queria te perguntar um bocadinho os desafios em relação a isso, porque eu tenho isto na minha cabeça que eu não sei se é o meu medo ou se é a realidade. Eu gosto de escrever e gosto de fazer uma data de projetos, como este podcast, por exemplo, mas eu tenho esta ideia na minha cabeça que se isto se tornasse a minha profissão, eu iria ter menos prazer. Porquê?
porque estaria dependente disto para ganhar dinheiro, portanto, já não estava aqui relaxado numa de: "Ok, estou aqui a falar contigo, mas pronto, se sei lá, se tivesses cancelado ou se, estou a escrever uma história ou estou a escrever um livro, se não lançar agora e lançar daqui a um ano, é irrelevante, porque pronto, não é esse dinheiro que vai mudar a minha vida ou não, é só por prazer puro." E eu sinto que meto mais nos meus projetos por não estar financeiramente dependente deles, do que se estivesse, ou seja, meto mais de mim próprio, sem medos, do que se estivesse dependente financeiramente deles. Portanto, tenho esta ideia de que não quero ser escritor, não quero ser podcaster, não quero ser. Pronto, não quero transformar isto na cena principal da minha vida. Mas a tua maior paixão é a cena principal na tua vida, a tua maior paixão dentro das profissões. Portanto, eu queria, de tu que estás aí dentro, queria que faças um bocadinho quais é que são os desafios e quais é que são as tuas perspectivas face a fazeres exatamente aquilo que gostas e dependeres disso para sobreviver. Sim, epá, sim. É assim, primeiro, eu fazer o que eu gosto e ainda por cima música, eu acho que é um privilégio. Essa é a primeira. Eu acho que, ou seja, pá, tipo, a música, eu acho que é. Eu já pensei em tempos que ser médico ou, ou não sei, ser bombeiro era superior a ser músico. Eu já pensei nisso. Eu neste momento não acho isso. Eu acho que tudo tem o seu valor. Obviamente que a música e as artes têm um valor se calhar mais íntimo, não é? Mais pronto, tocamos em noutros aspectos, não é? Da vida das pessoas. Mas, por exemplo, para mim, a música e as artes têm, sabes, são. Eu sou músico, mas também, ou seja, sou performer, não é? Mas também sou ouvinte, né? E consumidor. Eu ouço música todos os dias e de maneira compulsiva até. E isso entre aspas, salva-me a vida, sabes? Eh, pronto. Portanto, há isso. Eu sempre vi o facto de eu fazer música como um privilégio, sabes? Tipo, incrível. Tipo, eu faço isto é incrível. Portanto, eu sempre tive isso. E eu sempre também tive a cena de eu quero fazer música que, que gosto. E quero meter o meu foco todo nisso. Isso, ou seja, isso é um bocado um mindset. Obviamente, porque a realidade, não é? Atual, eh, pronto, e financeira pronto, do mundo da música e do mundo das artes, obviamente que às vezes ou seja, tu tens às vezes de fazer outras coisas, não é? Que se calhar não Claro. gostas tanto, mas financeiramente são mais, pronto, compensam, não é? E depois também dão-te a liberdade para fazer as coisas que gostas mais. Portanto, é um bocado essa balança. E às vezes fora da música, claro, também. Ou seja, ainda por cima, pronto, com os custos todos de rendas e também na própria música, não é? O mundo da música, os custos são exorbitantes para instrumentos, para material de produção, até Salas de ensaio. salas de ensaios, queres gravar um disco, precisas de imenso dinheiro, queres promover o disco, pronto. Ou seja, os valores também, pronto, a não ser que tenhas apoios, aqui na Holanda felizmente há muitos apoios do Estado, eh, pronto, que com os meus projetos temos tido a felicidade de conseguir, mas se fosse por nós, epá, era muito difícil, estás a ver? Mas ou seja, e pronto, lá está, e às vezes a malta tem um part-time ou assim para também dar essa depois liberdade para o teu output criativo ser aquilo mesmo que tu gostas. Eu sempre me identifiquei mais com esse lado, e nem sequer é identificar, eu não consigo, fingir, sabes? Eu não vou conseguir estar a tocar num contexto em que não me deixa muito feliz e estar ali com uma cara feliz, sabes? Tipo, tem que haver, ou seja, ou é financeiramente irrecusável, Claro. hum, ou então ok, a música diz-me alguma coisa, então vamos a isso. E é assim, até então, desde que estou na Holanda, lá está, já não estou em Portugal há 7 anos, portanto não quero estar a falar, ou seja, falo pela minha experiência, não é? Na Holanda isso até agora está a correr bem. Ou seja, eu estou a meter o foco todo nos projetos que me dizem bastante e pronto, financeiramente, ou seja, ainda estou a construir a minha carreira, vá, esta palavra, né, mas imagina, eu acabei a escola, eu licenciei-me tive o meu recital final há 2 semanas. Portanto,
pronto, estou no processo agora de ser mesmo, sabes, já não ser estudante e ser mesmo só músico, embora já obviamente a tocar bastante, mas pronto, ainda ligado à escola, agora sou mesmo só músico, pronto, já não sou estudante. Uhum. E, e pronto, e isso obviamente que vai, ter novos desafios que eu também vou aprender a lidar com eles. Mas eu sempre tive este mindset de vou meter vou dar tudo nas coisas que gosto e até agora está a compensar. Hum, mas pronto, mas obviamente que em paralelo, faço outras coisas para me dar um bocado essa liberdade, financeira, vá. Portanto é um bocado esta balança. Pois, exato, tem sentido. Yeah, tentas arranjar um equilíbrio entre as 2 coisas para que tenhas sanidade mental, não é, naquilo que gostas de fazer, Sim, sim. ma mas consigas pagar, os custos também, Sim. tudo o Ou resto. seja, a pergunta que tu fizeste, eu neste momento ainda não tenho isso, Uhum. de só viver ainda de projetos que gosto, não é? E de se calhar, pronto, e talvez, dar menos pica ou Yeah. ou ou sentir mais pressão por isso. Eu até agora nunca senti isso. Portanto, pronto, se calhar daqui a 10 anos falamos e as coisas, pronto, são diferentes, mas eu também tenho pronto, colegas meus mais velhos que se calhar dão aulas, em universidades e têm um bocadinho esse conforto financeiro com as aulas, mas depois profissionalmente e artisticamente estão completamente livres e na minha Pois. opinião estão a criar coisas, super relevantes epá, pronto, e eu acho que isso é e e lá está, e está tudo bem, por exemplo, eu também tenho amigos meus que têm os outros trabalhos. Outros Claro. trabalhos e fazem música e são músicos incríveis, portanto, sabes, eu é que decidi também estudar e investir muito do meu tempo e dinheiro no mundo da música só, não é? E do jazz e da música instrumental. Mas há outros caminhos e está tudo válido desde que tu te sintas, que estás quando estás a compor e a escrever música e a tocar ao vivo e tudo, desde que sintas bem e sintas que estás a sabes, a ser honesto, acho que a palavra é esta. Acho que Hum. é tudo, está tudo bem com isso. Yeah. Yeah, isso é um bom conceito. Estás a ser honesto, principalmente para ti próprio, porque yeah, o que tu disseste é, pá, é extremamente interessante, porque tu procuraste uma coisa que gostavas mesmo, ou isso veio até ti, e depois tu foste explorando esse caminho da forma que tu achaste a melhor, claro. Temos o caso, por exemplo, do Diogo Souza, que não seguiu um percurso académico e pronto, e é baterista profissionalmente e faz disso vida e é um excelente baterista. Portanto, um percurso diferente, mas fantástico também. Uhum. Ou seja, cada um depois escolhe o seu percurso e o meio que quer para atingir o seu objetivo. Ahm, yeah, e tens prazer com isso e és honesto contigo próprio porque estás a fazer uma coisa realmente, ou tentas fazer alguma coisa que gostes mesmo e, obviamente, sobreviver ao mesmo tempo, que é sempre Sim, aquele desafio. exato, exato. E lá está, e se calhar há pessoas que precisam pronto, de ir buscar pronto, o conforto financeiro ao outro lado para Claro. depois há pessoas que artisticamente não conseguem fazer outra coisa só pelo dinheiro, não é? E eu também percebo, e eu também, opa, obviamente, acho que todos já demos concertos que, não é? Que pá, no final aquilo não nos diz nada, não é? Obviamente, mas também faz parte do percurso, não é? Faz parte, Yeah, yeah. faz parte do percurso. Mas eu acho é que toda a gente, independentemente, epá, é isso, é honestidade, pá. Porque depois eu acho mesmo, eu acredito mesmo que a honestidade ouve-se. Sabes, quando a malta está a ser honesta e está a transparecer o que quer mesmo fazer e não o que X ou Y disseram para. Eu acho que isso ouve-se. Eu Eu, creio que eu acho que não, acredito que sim, tu ainda tens mais ouvido que eu, mas eu acho que se nota muito quando, sei lá, ao longo destes anos todos eu vi, pá, eu conheci uma carrada de músicos e fui vendo o percurso de muitos deles. E é giro ver, é normal que conforme nós vamos crescendo, nós vamos adaptando pronto, ao que nós vamos gostando, nós vamos mudando enquanto pessoas. Portanto, se calhar quando éramos novos gostávamos de indie, agora gostamos de black metal ou gostamos de música eletrónica, pronto. E obviamente o músico pode-se adaptar aos estilos que gosta. Mas é interessante ver algumas pessoas que se adaptam ao que está mais popular neste determinado momento. Ou sim. seja, que se calhar não é uma conversa tão
honesta com os próprios, mas é uma conversa mais, ou é um resultado mais comercialmente favorável. sim, O que pronto, não digo que isto seja errado, cada um faz aquilo que quer, sim, mas acho que ao não ter essa honestidade para com eles próprios, acho que isso se sente às vezes, sente-se em palco, sente-se na música, sente-se a artificialidade do som, ok, sim, estás a tocar, é quase o que eu sinto às vezes, e eu estou a falar de bandas de originais, não estou a falar de bandas de covers. Mas eu acho que depois o feeling que passa é um bocadinho o mesmo feeling das bandas de covers. Há uma espécie de plasticidade, porque estás a tocar uma música que não é exatamente a música que te bate no coração. É um bocadinho do eu estou a tocar isto para fazer dinheiro e para, sim, pronto, estar na moda ou sim, seja o que sim. for. Sim, e eu acho que isso, ou seja, eu não estou nesse meio, não é, mas num meio mais financeiramente mais alto da música, eu acho que isso deve acontecer bastante. Claro. Pronto, e então enquanto, eh músico de secção rítmica, como bateria, baixo, teclas, ou seja, quando estás a acompanhar um artista bastante grande e pronto, se calhar não estás necessariamente super envolvido na música, não é? Pronto, mas pronto, mas lá está, mas também isso é válido, não é? Yeah, yeah, Porque claro. depois fazes o teu projeto, se calhar, e esse projeto vai ser incrível. Portanto, está tudo Sem certo dúvida. também. Uhum. Yeah, yeah, é sempre válido. Sim. E noutro assunto não tem nada a ver com a música, mas é uma coisa que eu também penso várias vezes e falo com uma data de pessoas que vivem fora de Portugal, que é a perspectiva em relação a Portugal, desde que saímos para fora, o que é que mudou para melhor e o que é que mudou para pior. E eu posso já aqui partilhar contigo uma coisa para mim que quase ninguém vai concordar comigo, mas foi uma coisa que eu senti nos últimos anos, que é a comida portuguesa é sobrevalorizada. Eu acho que não é assim tão boa quanto. Isto é gravíssimo, eu vou ser morto aqui. Isso é gravíssimo. E fogo. Ok, vai, vai, vai. Eu vou ser morto, mas eu vou explicar. Ah, eu acho que a comida portuguesa tem uma coisa boa, que é a variedade. Há muita variedade dentro da carne e do peixe. Pronto, há uma variedade fantástica. E eu acho que principalmente nos pratos de peixe, pá, Portugal é muito, muito forte, é muito bom. E nos pratos de carne também. Mas o que eu sinto é que a maior parte da gastronomia portuguesa é muito pesada. É mesmo muito pesada. Ou seja, Em que aspectos dizes? tem muita gordura, epá, há muitas comidas com demasiada carne, favas, grão, coisas que, epá, Pesa, não é? que pesam muito. Ou seja, não é que a comida não seja boa a nível de sabor, mas eu acho que são comidas que estão um bocadinho desatualizadas do contexto, sei lá, do contexto de hoje em dia. E eu sinto isso quando, sei lá, perguntam muito o que é que eu cozinho aqui, que tipo de pratos portugueses é que eu cozinho na Suécia. Uhum. E eu digo sempre, eu raramente cozinho comida portuguesa, é mesmo muito, muito raro fazer alguma comida tipicamente portuguesa. Sim. Ahm, e a razão é um bocado essa, eu mesmo quando vou a Portugal, eu como muito peixe quando vou a Portugal, mesmo muito peixe. Peixe grelhado, assado, incrível, sem dúvida nenhuma, e desse ponto de vista acho que é excelente, e mariscos e tudo mais, mas sempre que eu vou para pratos de carne, pá, eu fico sempre um bocado do: "Ai, estou demasiado cheio, fico mal disposto, isto é demasiado", pá, sei lá, a francesinha eu acho um crime, é um prato que eu não consigo entender, peço desculpa, Uau. cada um como quiser, como é óbvio, mas eu não consigo entender. E depois lá está, eu quando era miúdo gostava muito de cozida à portuguesa, por exemplo, adorava. Era uma festa quando a minha avó fazia cozida à portuguesa, eu ficava super contente. Só que eu hoje em dia sinto que eu para comer cozida à portuguesa tenho que comer tipo um quarto do prato ou um terço do prato, porque se eu como um prato de cozida à portuguesa, eu estou morto o dia todo. Aquilo Sim, dá-me o sim. estômago e tudo mais. E eu sinto que faltam alternativas na cozinha portuguesa que sejam um bocadinho mais leves. É aqui que eu quero dizer. É, eu percebo isso. Eu percebo isso e pronto, deves estar também a comparar onde estás, não é? Ou seja, aqui mais no norte da Europa, se calhar também há muito mais a cena das refeições leves, não é? Digo eu. Há mais este. Sim, apesar da Holanda, pronto, levar isso ao extremo com a merda das Santos, desculpa dizer isto, mas tipo, Sim, pronto, exatamente. Por isso é que tu sabes, mas aqui a portuguesa, sabes, eu vivo na Holanda, é tipo, exato. é Yeah, pá, para ti então é mesmo o extremo. sim, Mas eu nem digo que seja tanto em comparação com a comida nórdica, porque aqui na Suécia também é muito normal comeres, sei lá, cabrito, também é um prato tradicional, sei, veado,
alce, pronto, esse tipo de carnes também são pratos tradicionais na culinária sueca. Sim, Mas eu também não os como normalmente. Eu acho que a maior parte do tipo de pratos que faço são ou pratos neutros, que não têm propriamente um país, ou pratos vegetarianos, ou pratos asiáticos. Eu acho que é um bocado esta comida que eu sim, como. E eu acho que os pratos asiáticos, por exemplo, no geral, obviamente que a cozinha asiática é muito diversificada, depende do que é que estamos a falar na Ásia, mas eu acho que no geral também tem muitos vegetais, tem muitos legumes, sim, consegues encontrar muita comida muito leve, que mesmo que leve arroz ou massa de arroz, é sempre um bocadinho mais leve. E é aí que eu acho que, não sei, fala-se portuguesa, a comida portuguesa é fantástica e extraordinária. Sim, mas acho que tem demasiada gordura, acho que isso é um problema, e lá está, Portugal está no topo de colesterol na Europa, está no topo de pessoas com problemas cardiovasculares, e isso, obviamente que isso é falta de desporto também, mas eu acho que também tem muito a ver com o tipo de comida que existe no país. sim. Epá, tu estás-me a eu concordo com tudo o que disseste, mas a minha realidade, sabes, eu vivo na Holanda, em que estes gajos, tipo, comem sandes, comem um pão com um pão e um queijo Gouda no meio Yeah. e, sabes, e dizem que é a melhor cena do mundo. Epá, e sabes, isso enquanto português, enquanto setubalense é tipo, pá, não, é a melhor cena do mundo. Mas eu percebo o teu ponto e eu concordo, que imagina, eu desde que vim para cá, tipo, eu raramente cozinho, como carne vermelha. Uhum. E pronto, em Portugal né, é um bocado a nossa É comum, claro. é comum. Pronto, se calhar agora menos, eu não sei também, mas pronto. Mas sim, ou seja, os pratos ditos tradicionais são realmente ricos em gordura e em carnes vermelhas, não é? Isso é tudo muito intenso, não é? Eu também partilho dessa opinião. Epá, mas são altamente saborosos e sabor é uma coisa que aqui não sabes, é tipo, eu e a minha namorada, que é de Setúbal, a Inês, nós vamos a um supermercado e aquilo não há sabor. O que nós queremos é sabor, é coisas com sabor, sabes? Portanto, por isso é que nós também nós cozinhamos imenso, porque depois também há uma pronto, em Amsterdão, se queres comer fora, se queres comer coisas boas, pá, tens que pagar um valor que em Portugal, comparado a Portugal, sabes, pronto, é ridículo. Portanto, acabas por cozinhar mais, não é? Mas então tens que procurar os ingredientes com sabores e com qualidade. Pá, e aqui nem é uma questão de obviamente que os bons são mais caros, os bons ingredientes, mas é difícil encontrá-los só, sabes? Tipo, porque assim, os supermercados mais predominantes são muito medíocres, para não dizer outra coisa, sabes? É mesmo epá, é super triste. Mas eu concordo contigo e imagina, e eu quando volto a Portugal, obviamente que os primeiros dias é, pronto, bora, enfardar, dê-me Claro. tudo, né, douradas, grelhadas, choco frito, tudo, não é? Mas se fica uma temporada maior, pá, depois tenho que cozinhar a minha massinha vegetariana com legumes, sabes, entre as refeições da minha Hum, mãe Equilíbrio. e da minha tia, pá, que mas pronto, mas é isso, mas é também também acho que é cultural de onde nós estamos, não sei, também aqui, por exemplo, o almoço aqui é mesmo é uma coisa quase passageira. É começas a trabalhar de manhã, depois dás aquele snack, não é? O almoço é quase um snack e depois continuas a trabalhar até às 5 e depois então ao jantar cozinhas mais, vais para casa e cozinhas, não é? Uhum. E isso para nós, não sei, pelo menos para mim, nunca em Portugal não era assim, não é? Tipo, cada refeição é mais pesada, não é? E isso não é necessário, é como dizes. Exato, a Suécia não tem isso, e tanto que isso foi uma coisa que, pá, eu também vivi na Holanda durante algum tempo curto, como já tinha dito, e quando vim para a Suécia, eu não sei porque eu tinha a ideia que os países nórdicos eram semelhantes à Holanda no que toca ao almoço. E então lembro-me de almoçar, pá, no escritório a primeira vez, a segunda, a terceira, pá, e via que o almoço era uma coisa fulcral. Eles iam ou traziam a melhor comida, ou iam buscar uma boa comida para ao restaurante. Pá, e eu determinadamente perguntei-lhes: "Epá, eu achava que vocês eram tipo um bocado a Holanda, que isto era assim um bocado rápido, maçãs ou uma coisa curta", e eles fartaram-se de gozar comigo e disseram: "Epá, não, os holandeses são uma coisa à parte nisso, Pois, e estás a nós gozamos com eles por causa disso". Ou exato. seja, na Suécia eles também ligam, o almoço também é uma coisa, não sei, fez-me lembrar um bocado de Portugal nesse sentido, que é, cada refeição é um bocado importante, é o que é que eu vou comer ao almoço, o que é que eu vou comer ao jantar. Em Portugal eu trago isso muito de Portugal, que é,
eu estou sempre a pensar na próxima refeição, que é, Yes. almocei, e eu já estou a pensar: "Ok, o jantar, o que é que o que é que será o jantar?", estás a ver? Epá, eu acho eu vi epá, estas coisas que tu vês na net assim à toa, eu vi tipo uma quote de uma cantora de jazz, não veio agora o nome, mas uma cantora mítica de jazz, uma entrevista, pá, nos anos 80, em que perguntaram o que é que ela pá, o que é que ela estava a pensar ou qual é assim a preocupação dela e ela ia atuar ou assim, e ela disse que a preocupação dela era tipo, o que é que ia fazer para o jantar, assim uma cena, sabes? Epá, e eu sinto que eu e a Inês, pá, é isso, é constantemente e os portugueses também que estão aqui, os portugueses e não só, os portugueses, os italianos, os Sim, sim. espanhóis, os franceses até, pá, é isso porque, pá, porque dá-nos prazer, não é? E porque é uma coisa importante para nós e, pá, é uma coisa que estás a ingerir no teu corpo, não é? E queres que tenha algum tipo de qualidade, não é? E de sabor e pá, e nutrientes, não é? Seja também saudável, mas Eu acho que sim, eu acho que é o momento do dia onde tu te podes surpreender a ti próprio. É tipo um momento do dia variável que exato, tu, dependendo do que vais comer, pode alterar o teu mood para melhor ou para pior. Ou seja, totalmente. eu acho que tu sentes, pelo menos eu sinto isso, sinto que tenho esse poder de, ok, o dia hoje, olha, está a ser mais ou menos. É pá, mas se eu fizer aquilo para o jantar logo, o dia já melhora um bocadinho, estás a ver? Totalmente, totalmente. Epá, eu sou bem esse gajo então. Eu quando estou com fome, eu já tipo, já aprendi, e muito por feedback, eu quando estou com fome é difícil. Epá, é mais difícil epá, e quando sei que, por exemplo, quando sei que vamos ter um jantar altamente ou com amigos, aqui em Amsterdão há muito essa cultura de irmos a casa e cozinhar, não é? Lá está. Também por isso, porque ir jantar fora é um evento, Claro. não vais gastar uma nota preta, estás a ver? Então fazemos muito isso, vamos a casa e cozinhamos e estamos ali. Epá, epá, isso dá-me muito gozo, não é? E depois há o lado cultural ou seja, há o lado de saborear, não é? A experiência só de saboreares a comida, mas depois o outro lado todo de falar das coisas, não é? De estás a cozinhar com as pessoas ou estás a comer e estás a falar da vida, não é? E depois te Exato. estenderes, não é? Pá, não sei, isso para mim epá, não sei, mas eu acho que por acaso isso também está muito ligado ao jazz. Tipo, a comida e o jazz estão bem ligadas, eu acho. Ok. Eu conheço muitos bons músicos de jazz que cozinham imenso, pá, super bem. Pá, eu tive uma experiência, eu estive a gravar há o mês passado, na Alemanha, Aham. num estúdio assim mítico, pá, gigante, aquilo porque aquilo é uma herdade, estás a ver? E o dono vive num lado da casa e do outro lado é um estúdio. E tu vais para lá e ficas lá a dormir e pá, é incrível. E eu fui lá gravar com o Fábio Almeida, um saxofonista de Portugal, ele está a viver em Tilburg. Fomos lá gravar com o quarteto dele e estávamos a tocar com um pianista de Tilburg, Sjoerd, é o nome dele, e ele é um pianista incrível e pá, e foi o primeiro holandês que eu conheci, epá, que ele adora cozinhar e adora vinhos e, sabes, adora tipo, pá, não sei, parecia um português, pá, uma cena, eu nunca conheci um holandês assim. Também é do sul, Tilburg é um bocadinho mais a sul, Sim, e sim. está a ser fixe, estes últimos meses tenho estado a viajar mais para a Holanda, e a Holanda não é só Amsterdão, que também é uma coisa que eu tenho vindo a perceber, mas pronto, mas imagina, e nós estávamos a gravar, e entre takes, o Shure dizia: "Ah, sim, vamos ouvir este take, vamos ouvir este take para ver se gostamos ou não". E ele ia a correr para a cozinha, que a cozinha era ao lado da sala de captação, e ele estava, tipo, estava a cozinhar um frango, e estava a marinar o frango, estás a ver? Ia marinar o frango entre os takes. Epá, eu nunca vi um holandês, nem um português, quanto mais um holandês, sabes? Eu estava a olhar para ele e estava tipo: "Meu, incrível", e pá, não sei, sabes? Fantástico. E essa experiência então foi incrível, porque também foi com o Fábio, não é, que é português e partilhamos muito destes gostos, não é, pela comida. Uhum. Depois com o Shur também e o Steph, que também é o baixista que também é de Tilburg, que pá, também partilham. Então foi assim um bocado 2 holandeses e 2 portugueses, ah, que pá, que não sei, que partilhámos muito essa cena obviamente com a música e com a culinária, mas que nunca me tinha acontecido, especialmente com holandeses. Portanto, olha, afinal há esperança. Não se preocupe. Muito interessante. Yeah, yeah, isso é super interessante. Eu acho que, sem dúvida, a culinária tem um bocado esse poder, tal como a música, de unir pessoas também e de unir culturas diferentes
e experiências diferentes, porque lá está, todos nós gostamos de, sei lá, ou é normal gostarmos de músicas de vários géneros e vários países e várias culturas. E a comida e a música têm isso em comum. Tu gostas de comida do Vietnã e gostas de comida do México, mas gostas de comida portuguesa ou tapas espanholas. E a música também é um bocadinho a diversidade, ou seja, a diversidade cultural só enriquece. Exato. E é um bocado é isso também, e não tem, como é que se diz? Ultrapassa a linguagem, não é? Certo, Toda a gente come um bife e toda a gente vai certo. ter uma experiência do bife. A música é igual, não é? Ou seja, eu posso tocar com colegas coreanos que não sabem inglês, mas estamos a tocar a mesma linguagem. Portanto, a culinária também é uma linguagem, não é? Que Exato, de exato. em si, yeah, Sim, sim. sentido. Sem dúvida. O que eu só queria fazer aqui uma observação em relação a isso, em relação à importância da cultura, porque uma das coisas que me chocou um bocadinho agora nestas, não vamos falar muito disto, não vale a pena, nas últimas eleições em Portugal, foi o facto da cultura não ser falada por quase partido praticamente nenhum. Uhum. E eu estava a pensar na minha cabeça, eu gostava ah, que Portugal durante o mês tivesse sem cultura, para toda a gente ver a importância que a cultura tem. Ou seja, agora não há rádio, agora não há concertos nem festivais, vais a um bar, não há música, vais a uma discoteca, não há música. Vamos retirar tudo o que é cultura durante o mês da vida dos portugueses e vamos ver se as pessoas conseguem funcionar. Exato. Porque eu tenho a certeza que não vão conseguir funcionar, não vão Isso conseguir isso fazer as coisas. desculpa interromper, isso aconteceu no Covid, um bocado. De certo, ou seja, parou tudo, Sim, mas parou a certo. música também, e as pessoas depois estavam completamente, qual é a palavra? Queriam eager Sim. to Sedentas de. tentas, exato, desculpa, de arte, não é? E o programa, por exemplo, o programa do Bruno Nogueira e Exato. esses artistas a fazerem lives, isso acho que foi um bocado isso, porque as pessoas aperceberam-se que, pronto, se calhar precisavam mais daquilo do que do que pensariam, não sei. Mas isso se calhar Exato. um sample do que poderia ser. Exato, não, é um bom exemplo, acho que sim, acho que sem dúvida nenhuma. Lá está, apesar de ter sido motivado pelo fator externo, que pronto, Sim, que psicologicamente afeta sempre de uma forma diferente, verdade. mas é um bom exemplo porque é o mais próximo realmente que se teve. E lá está, eu acho que a partir daí as pessoas viam que a música é tão essencial como a cultura, desculpa, tão Sim, sim. essencial como a educação, é tão essencial como a saúde, em certo modo, porque obviamente, ok, a saúde a nível de emergência é a última coisa que te mantém vivo, certo? Mas a saúde a nível de manutenção, dá-te um bem-estar que eu acho que a cultura também dá, para continuar a estares vivo. Totalmente, totalmente. E até a nível de saúde mental, Isso sem dúvida, claro. não é, então a cultura, não é, pá, eu acho que, pá, eu continuo a achar que tu podes estar a passar por uma fase muito, muito negativa e depois vais ver uma peça de teatro, vais ver um concerto, vais ver uma exposição e podes sair de lá com um estado de espírito completamente diferente. Ah, pá, e faz-te pensar, e enfim, uma data de coisas que hoje em dia são mais do que nunca são essenciais, de fazer trabalhar o cérebro de várias maneiras. Sem dúvida. Yeah, yeah, claro, sem dúvida nenhuma. Olha, queria te perguntar, tu costumas sonhar a cores, a preto e branco? Sonhas em alguma língua específica? Como é que são os teus sonhos no geral? Há assim um padrão? Sim. Epá, eu acho que é cores, Ok. tipo preto e branco, pá, não me lembro. Nunca ter sonhado a preto e branco, talvez possa, mas não me lembro. Eu acho que é cores, epá, depois é português e inglês, ou seja, é as línguas que eu falo, portanto acho que é por aí. Ah, e qual foi a outra questão? Disseste? Se ou Se seja, tens algum Sim, se tens algum padrão de sonhos ou porque, sei lá, há pessoas que me dizem que sonham muito a morrer ou sonham muito yeah, com um determinado cenário ou yeah, epá, eu quando mudei para cá em 2018, tipo, aqueles primeiros anos, estava a viajar muito, porque eu estava a tocar muito em Portugal, então estava a fazer muitas piscinas. Epá, e eu tinha bué o sonho de estar a perder aviões. Pronto, essa cena de pronto, da ansiedade de estar a perder aviões. E hoje em dia tenho muito, hum, e acho que partilho com colegas meus da música, epá, tenho este sonho, recorrente que é tipo, estou em palco e não consigo tocar.
por aquela outra razão, ou porque, sabes, ou porque falta, tipo, falta a bateria, tipo, não há bateria, e de repente a malta está a olhar para mim e eu tenho que tocar e então, mas ou tipo, ou imagina, ou pessoas que eu não conheço, sabes, tipo, e eu não sei o repertório, ou não sei, mas esse sonho, tipo, há várias formas de eu não conseguir tocar, mas por alguma razão não consigo tocar. E pronto, e fico um bocado em pânico. Pronto, só são um bocado esses sonhos recorrentes, são sempre esses. Epá, depois os outros são sempre estranhos, pá, eu tenho os meus sonhos não fazem sentido nenhum. Acho que não sei como é que são os teus, mas, epá, são muito em termos de plot, sabes, é um bocado de Lynch, David Lynch, mas tipo ao extremo. Ou seja, uma cena se calhar estou aqui em casa, outra cena estou na Coreia, sabes, tipo, e noutra cena estou epá, isso não faz sentido nenhum. Os que fazem mais sentido, os em que a narrativa fazem mais sentido, são esses de de não conseguir tocar, normalmente. Não sei o que é que Exato, pode acontecer realmente, portanto são um bocadinho mais próximos da realidade. sim. Sim. E os teus? Não Opa, eu tenho algumas particularidades em relação a sonhos. Eu nunca sonhei a cores, ah, sim. nunca me lembro de cores em nenhum sonho, portanto isto é logo uma cena curiosa. Não me lembro de nenhuma língua específica. Eu sinto que comunico com as pessoas e elas comunicam comigo, mas eu não te consigo dizer em que língua é que é. É como se entendêssemos, não sei, é como se fosse mentalmente, não de forma Ok, psíquica. ok. Ah, e a outra característica que eu acho que é mais assustadora do que a do preto e branco, mas isto acontece, não sei, se calhar pá, acontece há mais de 10 anos, eu não sei há quantos anos exatamente, mas não acontecia quando eu era criança. Todos os sonhos que eu me lembro, todos, sem exceção, Hum. são em mundos pós-apocalípticos. Todos, todos os sonhos. Sério? E eu lembro-me quase dos sonhos, quase todos os dias que acordo, lembro-me, pá, se calhar, não sei, lembro-me de 5 em 7 dias, vá. 5 sonhos em 7 dias. E todos eles, mesmo que não seja muito no exterior, pá, os vidros da casa está partido, ou lá fora eu sei que os prédios estão destruídos, ou a sociedade caiu de alguma forma, por mais que seja centrado em nada físico, ou seja eu e uma pessoa, por exemplo, num cenário fechado, Uhum. eu sei na minha cabeça que o mundo colapsou. Ahm, Ok. e é sempre assim. Uau, isso é super interessante. É, eu tenho que fazer psicanálise ou uma coisa qualquer assim. Mas consegues, tipo, pensar de onde é que isso possa vir? Ou não? Não sei, há pouco tempo eu estive a falar com algumas pessoas sobre isso, tentar fazer assim um bocadinho de interpretação. Há uma coisa que é interessante que é mundos pós-apocalípticos são os mundos que eu acho mais fascinantes. Ou seja, eu tenho um interesse muito forte nesses mundos, seja na literatura, seja em filmes, seja videojogos. Eu adoro coisas pós-apocalípticas porque me dão uma sensação de curiosidade. Porque a sociedade não está contra. Ou seja, numa sociedade normal, tu sabes, se fores passear para Paris ou Nova York, Uhum. pronto, as pessoas estão na sua vida e as coisas estão todas a funcionar. Mas se estiveres num mundo pós-apocalíptico, tu nunca sabes o que é que vai acontecer a seguir. É sempre, pá, pode aparecer, sabe, alguém para te matar, pode o prédio cair, pode, tu não sabes o que é que se passa. E eu acho que esse sentimento de curiosidade, que faz muito parte de mim desde sempre, Uhum. é o que me faz gostar muito de mundos pós-apocalípticos. Agora, o facto de sonhar todos os sonhos com isso, não sei. Sim. Mas é interessante, ou seja, achas que vem dessa tua curiosidade, não é? Ou seja, dessa procura de Pode ser. Há pouco tempo um amigo meu perguntou-me se não era um medo que eu tinha de perder controle. pois, o meu, por acaso, o meu é isso. Tipo, a cena da bateria, de não conseguir tocar é isso, é tipo, perdi o controle da situação e não estou pronto para, tipo, tocar à frente de pessoas, sabes, é isso. Mas sim, desculpa. Não, não, eu não sei se aqui poderá ser esse medo de controle face ao que está à minha volta, porque eu sou uma pessoa que normalmente se prepara muito para todos os meios e todas as coisas que vai, tento arranjar. Eu normalmente tenho sempre 4 planos B para todas as situações, todas as É coisas. claro, sim. E às vezes faço isto para coisas que são desnecessárias, ridículas. Ir ao médico, sei lá, e eu penso no que vou dizer, não é, em relação ao problema que tenho, só que depois começo a pensar em planos Bs e planos Cs do caso me esqueça de dizer isto, Sim, 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 sim. posso-me tentar lembrar através disto, ou levo tipo uma coisa para me lembrar, ou escrevo no telemóvel, ou seja, estou sempre a fazer planos Bs para uma data de situações. Epá, eu Que sou igual. obviamente
eu sou igual. É bom porque vamos preparados, mas ao mesmo tempo causa ansiedade e eu acho que deriva um bocadinho deste medo de perder o controle. Exatamente, exatamente. Yeah. Porque isto também se reflete em muitas outras coisas da minha vida. Eu comecei a beber álcool, eu diria mais tarde do que a maior parte dos meus amigos, já tinha 20 e poucos anos, e a razão principal pela qual eu não bebia álcool porque eu saía na mesma, eu saía desde os 14, 15 anos Uhum. com os meus amigos e íamos a discotecas e eu não bebia álcool. E a maior questão é eu tinha medo de perder a noção, perder o controle, tinha um pavor, disso. E pronto, e obviamente também não adorava álcool nenhum, então uma coisa juntava-se à outra, mas isto era essencialmente o meu medo. E eu lembro-me das primeiras vezes que apanhei bedeiras ou que foi sempre de grau a degrau, eu nunca apanhei uma bedeira gigantesca do nada, foi: Agora deixa-me experimentar a beber 2 cervejas". "Ah, ok, Sim, é assim". E ficava cheio de medo. Depois, era durante não sei quanto tempo e depois da próxima vez: "Ok, agora vamos experimentar B4, ver o que é que acontece", e ficava cheio de medo. sim, Ah, sim, sim. Tipo, às postas, né? Exato. exato. Sim, 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 sim. Epá, eu identifico-me bastante. Por acaso, eu vivo um bocado nesta dualidade, porque por exemplo, em palco, sou o oposto. Hum, Aliás, eu curto é quando as coisas estão ali na iminência de perderem o controle, ou sabes? Isso também vem muito do jazz e da improvisação. exato. Também gosto do oposto, também gosto de segurar e de ter ali uma cena mais de acompanhar, não é? Também é o meu instrumento, não é? De fazer mais o groove, não é? Estabelecer o groove. Uhum, Pá, mas também adoro o oposto, de tipo estar na descoberta e de não saber e bora, estás a ver? Mas na minha vida fora do palco, é pá, yeah, tento controlar coisas que não consigo. E por acaso isso é uma cena, pá, que tenho vindo para só para ver, tipo, nas últimas aulas que tive, hum, com o meu professor aqui no conservatório, o Mark Silders, baterista, foram só aulas em que estávamos a falar. E foi essencialmente sobre isso, sobre pronto, a maneira como eu lidava com o tocar, mentalmente. claro. E chegámos um bocado a essa conclusão, não é, que eu sou um bocado tenho esses 2 lados, não é? Mas pronto, epá, eu tenho vindo um bocado a saber lidar com eles, na verdade, pá, porque eu também acho que é assim, uma pessoa é assim, nós somos como somos, não é? Tipo, se estas coisas, principalmente estas ansiedades, não é? Não sei, se calhar vêm de família, ou pá, não sei, mas ou desenvolvemos, não sei. Mas são difíceis de às vezes, fugir a elas, não é? Principalmente, isto da ansiedade, não é? E de quereres controlar. Mas acho que a cena é se conseguires, viveres com isso, não é? Pronto, se calhar podemos falar mais disso, mas pronto. Eu tenho, digamos, no último ano e também profissionalmente tenho estado a tocar muito e tenho estado, pronto, a saber lidar com esse lado extra palco, não é? Uhum. E e pronto, e saber lidar com essa vontade de querer controlar tudo, que é impossível. É, é completamente impossível e eu era pior, eu sinto que estou muito melhor, porque eu agora, pronto, tento fazer esse tipo de coisas para coisas onde eu sinto que consigo controlar minimamente. Hum, Agora, quando eu era mais novo, sei lá, era uma ansiedade para tudo, qualquer Sério? coisa. É pior. Isso era, sim, sim, e perdi muita coisa na minha vida por causa disso, porque tinha medo de, não, sei lá, a ansiedade é tanta que eu não consigo fazer isto, ou não consigo ir àquela festa, ou não consigo. O facto de Inibia-te, inibia-te quando era de bem mais novo. Diz, diz? inibia-te de fazer Sim, sim. sim, sim. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Até, pá, não sei até que idade, mas até aos 17, 18 anos, eu acho que até aí, tive muitas dessas situações e depois é que me fui começando a desprender e fui começando a melhorar e hoje em dia, pronto, ainda tenho as minhas ansiedades, mas sinto que não me prejudicam assim tanto. Claro. Não é nada que, sei lá, passe dias a pensar ou passe horas e horas a pensar, é só mais há aquela preparação automática para: "Ok, eu sei que vai acontecer isto, então deixa-me aqui criar uma alternativa ou 2 ou 3, ok, pronto, está feito, segue". Ok. E não é para tudo, coisas específicas. Pois, Mas, exato. tu estavas a falar disso e eu queria te perguntar também, porque nós já falámos um bocadinho disto na última vez que estivemos juntos, ah, que é em relação também à pressão de ser músico e também à questão física de tu seres um baterista, ou seja, lá está, sei lá, eu
ok, eu trabalho no computador, portanto, certo, preciso dos meus dedos e das minhas mãos e braços para. Portanto, se calhar, nesse ponto de vista, até é parecido contigo, no sentido em que preciso destes membros para conseguir fazer o meu trabalho. Mas se calhar no teu caso é uma situação diferente, porque primeiro tu tocas concerto a concerto, ou seja, tu deves, não faço ideia como é que recebes, mas deve ser por tour ou por concerto ou por performance, ou seja, se não tocares, provavelmente não recebes na maior parte dos casos. Sim, sim. Portanto, não tens essa segurança da estrutura mais tradicional do trabalho, onde a pessoa pode meter baixa e ainda recebe salário e pode recuperar de uma lesão e dessas coisas. Ou seja, há certas coisas que tu se calhar não podes fazer, que é normal uma pessoa fazer, coisas simples, Uhum. sei lá, se uma pessoa quiser experimentar surf, pode ir experimentar amanhã. Se calhar tu tens de pensar um bocadinho do eu tenho algum concerto em breve, posso andar de skate, esse tipo de coisas mais básicas. E eu queria te perguntar como é que tem sido ao longo da tua vida, porque tu tocas desde muito novo, Uhum. portanto, isto não é um problema de agora, é uma questão que existe desde sempre. E como é que tu, com 12, 13, 14 anos, onde somos miúdos e queremos fazer tantas coisas, como é que tu arranjavas disciplina e como é que tu lidavas com essa questão da pressão de tocar bateria? Sim. Hum, epá, em termos físicos, pá, quando era miúdo, eu nunca tive problemas. Pá, lá está, eu fazia bué desporto, não era só futebol, mas também fazia natação e, epá, pronto, era ativo, ou seja, gostava de fazer coisas, não é? De vários desportos. Portanto, quando era miúdo, a bateria era só um bocado. Pronto, a bateria tem esse lado físico, pronto, mas quando era miúdo, nem pensava nisso, sabes? Tipo, estava só a tocar e nem pensava, se calhar, quando ia jogar futebol, depois a seguir tocar nem sequer pensava que podia me aleijar ou pronto, Ok. felizmente não aconteceu nada e pronto, também mas pronto, sempre tive esse, não sei, talvez esse jeito para o desporto e se calhar o meu corpo foi-se adaptando e tudo bem. Opa, mais recentemente, em 2022, tipo, eu tive mesmo uma lesão, tive uma tendinite Uhum. e eu tive que parar de tocar, durante, pá, 6 meses, pronto, mais coisa menos coisa. E fiz fisioterapia durante 9 meses. Foi assim uma cena super intensa. E isso foi a primeira vez, para te ser honesto, que me confrontei com uma cena, física mesmo ligada ao meu instrumento, não é? E aliás, uma coisa física que foi causada por, por tocar, não é? Ou seja, uma tendinite é causada por estares a fazer o mesmo movimento várias vezes e talvez não da melhor maneira, pronto, se calhar Uhum. tecnicamente ou não, pronto. Mas enfim, pode ser causado por várias coisas, mas há pessoas que têm eh, mais facilidade em contrair isto do que outras. Nem é necessariamente, eu sou assim meio fininho, não é? Mas nem é necessariamente, não tem necessariamente a ver com isso. Mas obviamente que se tiveres mais músculo ajuda ao tendão, pronto, obviamente, depois vim a saber isto, pronto, Ok. lá está. Mas isso foi, ou seja, isso aconteceu, isso foi meio dramático no sentido em que eu tive mesmo que parar, não é? E foi numa altura até que eu estava bastante em ascensão, eu tinha acabado o bachelor, a licenciatura, epá, e tinha um verão preenchendíssimo e tive que cancelar tudo. Também, obviamente, opinião médica, não é? Eu falei com o médico e a médica disse que eu devia, ou seja, devia parar, se conseguisse, devia parar porque isto demora, não é? Recuperares. Demora a recuperar, não sei o quê. Pá, e na altura eu estava em Amsterdão, e ia continuar para mestrado, mas decidi, falei com a escola, pá, a escola foi impecável e decidi parar um ano. Decidi voltar para Portugal e focar-me na reabilitação. E na verdade, agora olhando para trás, epá, eu aprendi imenso com isso. Só o facto de fazer fisioterapia todas as semanas, com pessoas que tive a sorte que eram incríveis e, opá, não sei, aprendes imenso sobre como o teu corpo funciona, a maneira várias maneiras de relaxares o corpo, não é? De fazeres alongamentos, ou seja, vários alongamentos que ajudam depois para, pronto, para teres uma performance mais controlada, não é? Uhum. Mais safe e também após, não é? Para relaxares, para o músculo relaxar. Aprendi, eu lembro a primeira consulta que eu tive com um fisioterapeuta, foi um fisioterapeuta que tinha sido, terapeuta da equipa profissional de basquetebol do Benfica,
E ele tinha-me dito na altura, foi a primeira vez que eu ouvi isso na minha vida toda, disse-me na altura: "Ah, você é músico", ele depois entretanto especializou-se em músicos, "Você é músico, mas você tem que lidar a sua vida como se fosse um atleta profissional". Pois, E os exato. músicos não os músicos não ouvem isto, sabes? E isto é uma cena que, epá, na altura bateu-me bué, porque é tipo, ainda por cima no meio académico da música clássica e do jazz, tens muita cena do tens que estudar 1000 horas, porque tens que ser o melhor instrumentista de Claro. sempre. Opa, e está tudo bem com isso, mas ninguém te diz de: "Epá, se calhar ouve o teu corpo, se está-te a doer ali, se calhar vai procurar ajuda". Ou mesmo a própria escola, de ter tipo pessoas, terapeutas, antes das coisas acontecerem, de darem essa awareness, não é? Não é depois, né? Porque depois, já. Eu quando isto me aconteceu, depois claro que fui, então com a minha panca, não é? De mania de controlar tudo, fui-me informar de tudo e procurar, pronto, dar a volta por cima. Mas fiquei um bocado a sentir mal de não ter sido, pronto, de ter sido um bocado negligente, não é? Antes. Porque, pronto, mas lá está, isso bateu-me imenso e esse ano foquei-me não só na lesão em si, mas foquei-me, por exemplo, voltei a jogar futebol, porque a cena também é essa, estás a ver? Tu focas-te na música e a música, principalmente a bateria, mas qualquer instrumento, tu trabalhas músculos bué, Hum. bué pequenos e de forma bué diferente. É diferente, não sei, sabes? Por exemplo, a bateria, tu tens aqui tipo, a mão tem imensos músculos que ajudam e sabes, e depois é a cena muscular com a destreza, não Claro, é? Também está ligado ao cérebro, ou seja, isto está tudo ligado, e é uma coisa muito específica e tu tens que, ou seja, o teu corpo tem que estar, pronto para isso fisicamente. Com isto quer dizer alimentação, tens que ter exato. cuidado com isso, beber imensa água, lá está, eu digo fazer desporto, eu voltei a jogar futebol, porque isso também ajuda, não é? O teu corpo a eu parei de jogar futebol durante anos. Estava focado na bateria, estás a ver? Eu voltei a jogar futebol, ah, senti-me automaticamente melhor. O meu corpo, eu senti, estás a ver? O meu corpo estava automaticamente e estava a jogar futebol com uma tendinite, mas tipo, e obviamente mentalmente também, mas senti o meu corpo a reagir, Uhum. ah, pronto, de maneira positiva, sabes? Pronto, opá, não sei, e acho que às vezes há um bocado, as pessoas não falam muito disso no mundo da música, até porque, desculpa, já me calo, até porque Não, 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 não. Super interessante, continua. este tópico, pronto, também foi assim uma cena assim um bocado, bateu um Claro. bocado. Até porque, o mundo da música está muito ligado à boémia, né? Pronto. E imagina, pronto, tu conheces mais a este ponto, de ser, tipo, eu nunca fui esse gajo. Claro. Eu sempre fui o gajo desde miúdo, que estava no Music Box. Eu até comecei como roadie, estás a ver? Do Wind Koala, não sei se te lembras, tipo, Sim, sim, claro. eles tipo, ia ver tipo a malta a tocar e pá, e adorar aquilo, mas eu estava focado é na música, eu só queria saber da música. Eu estava-me a Claro. cagar para o resto que estava a acontecer à minha volta, sabes? E isso de certa medida mantém-se. Sabes, o lado da boémia, não me atrai, nunca me atraiu. Uhum. Opa, obviamente que depois com a idade aprendi também a relaxar e Uhum. obviamente se estou com as pessoas que gosto num ambiente confortável, deixo-me ir. Deixo-me ir de maneira, pá, nunca apanhei uma bedeira, mas tipo, de maneira tipo, chill, estás a ver? Claro. Saudável. Mas tipo, mas pronto, mas é isso, ou seja, esse mundo depois leva a também que o teu corpo fique bem frágil, ou possa ficar frágil. Sem dúvida. E pronto, e depois é mais propício a lesões, estás a ver? Portanto, também as 2 coisas não são muito compatíveis, que é um bocado interessante. Uhum. E lá está, e no mundo desportivo, de alta competição, isso é ok. O Ronaldo não ser boémio, não é? Não beber, é tipo ok, claro, porque agora, no mundo da música, às vezes, até és mal visto por não estar, na boémia, estás a ver? E, epá, eu acho que isso não faz muito sentido, porque é tão, obviamente não é tão físico como jogar 90 minutos num campo de futebol, Certo, mas é certo. de outra maneira, e estás a trabalhar o corpo de outra maneira. E se tiveres uma alimentação bacana e tomares conta de ti, pronto, vais estar mais seguro, sabes? Só Uhum. isso. Uhum.
Pá, adoro o caminho desta conversa. Tenho 2 coisas aí fantásticas para falar contigo. A primeira é essa ideia de fisioterapeutas, por exemplo, nas academias de música, nas escolas de música. Yeah. Isso deveria ser obrigatório, ou seja, tu deverias ter aulas de música e deverias ter aulas de postura, devias ter um fisioterapeuta, deveria acompanhar os músicos e perceber também o limite, porque lá está, há esse mundo competitivo da música, onde tu tens que ser, cada um tem que ser o melhor de sempre e o mais rapidamente possível, o Sim, que sim. faz com que haja um desgaste físico e emocional de muita gente, não é? Que depois ficam com depressões ou problemas físicos, e deveria ser doseado com um profissional de saúde que faria parte da escola e, porque faz com que a longo prazo o músico também chegue mais longe, consiga ser melhor, porque se tiver uma lesão, como tu disseste, nos próximos anos, também o que é que interessa ter posto 1000 horas naquilo, se agora tem uma lesão e agora não consegue recuperar da lesão. Yeah. Portanto, sem dúvida, essa ideia do fisioterapeuta ou do profissional de saúde Sim. era fantástica. Uhum. A outra tem a ver com essa questão da vida boémia, e da música e do desporto. Sem dúvida nenhuma, eu acho que há um paralelismo entre os 2, são os 2 fisicamente exigentes, ok, um pode ser mais fisicamente exigente do que o outro, mas é sem dúvida tem um peso em ti tu consumires álcool ou drogas, ou seja, aquilo que for, dormires pouco, ah, tudo mais, ou comeres mal, pronto, isso vai obviamente ter um peso em ti e vai, ou pode, em certa medida, afetar-te bastante a nível da tua performance e longevidade enquanto músico. E nós devíamos parar de, isto tem muito a ver também com a cultura, devíamos parar de vanglorizar a vida boémia. Não é que não deve existir e não é que não haja espaço para existir, acho que tudo ok, não tem problema nenhum, não sou contra isso, mas acho que essa vanglorização ou essa. É como se só houvesse uma opção na vida, basicamente. Tu cresces e agora tu tens que entrar dentro da vida boémia. Porque se não entras dentro da vida boémia, o que é que se passa contigo? Não estás a beber hoje? O que é que se passa? Não vais sair? Aquele não gosta de sair muito. Ok, é tipo negativo, a pessoa tem um problema, há ali uma coisa que não é normal. Yeah. E isto tem que se parar rapidamente, porque nós estamos a desgastar os nossos corpos fisicamente e mentalmente, eu acho que a sociedade tem que aprender a divertir-se novamente sem extras. Epá. Eu Yeah. acho que isto é uma coisa extremamente necessária e digo-te, isto foi uma das razões, isto dava para falarmos aqui muito sobre isto, Sim. mas eu deixei de beber álcool há cerca de um ano atrás. E eu não deixei de beber álcool pela razão que a maior parte das pessoas deixa de beber, porque normalmente deixam de beber álcool por 2 situações, ou porque estão a beber em demasia e sentem que estão a ficar com um problema de alcoolismo, por exemplo, ou porque têm um problema de saúde e têm que deixar de beber. No meu caso não foi nenhuma dessas razões, simplesmente nos últimos anos tenho vindo a questionar um bocadinho mas eu bebo realmente porquê? Ok, eu gosto de cerveja e tal, mas qual é a razão pela qual bebo? E fui começando naturalmente a ter cada vez menos prazer em beber e noitadas e etc. Ah, e isso vem muito, muito naturalmente, até que o ano passado eu pensei: "Pá, já não me apetece fazer mais isto". Foi tipo, não sei, não Sim, consigo sim, explicar sim, muito bem, mas veio muito naturalmente e eu pensei: "Já não me apetece fazer mais isto". Pensei: "Ok, vou deixar de beber álcool". Pá, e sim. deixei de beber álcool, que no meu contexto foi fácil, porque como te disse, pá, eu nunca gostei muito de whiskies, nem gins, nem nada de bebidas mais pesadas. Eu não gosto de vinho, nunca gostei de vinho a minha vida toda. Uhum. Portanto, a única bebida que eu bebi era cerveja, pá, e as alternativas sem álcool da cerveja satisfazem-me, Uhum. praticamente de forma igual. Portanto, para mim isso foi fácil Pois. substituir. Mas eu não estou contra as pessoas que bebem álcool e agora não meti aqui outra roupa e agora não, o álcool é uma merda e é mau. Não, Pá, não, não. acho que Há completamente legítimo. coisas boas do facto de às vezes relaxarmos, não é, e deixar-nos mais sociais, e Sem está dúvida. tudo bem. Ou seja, até um lado, desde que não ultrapasse o lado, não é, já não Lá saudável. está. Mas é. Eu acho que o problema, e eu acho que o que as pessoas têm que pensar para elas próprias é até que ponto é que só se conseguem divertir consumindo álcool. Eu acho que é aqui o problema, porque se tu Exatamente. não te consegues divertir da mesma forma sem álcool ou sem drogas, então há aqui um problema que tu tens. Podes não estar dependente, mas se estás dependente disso para a tua felicidade, então há aqui um problema e deves fazer algo para agir contra isso. Yeah. Epá, e eu sempre senti isso, pá, porque eu sempre fui muito, o gajo no mundo da música que, sabes, depois do concerto,
yeah, ok, se calhar só quer beber água, estás a ver? E depois a malta bebe, e depois fica bué alegre, e depois pessoalmente como pessoas que tu conheces, não é, bem, depois tu vês está ali o epá, não sei, às vezes, tipo, é um bocado desnecessário, ou tu vês que aquilo é quase qual é a palavra? Aquilo é quase uma consequência. Tu tocas e parece que a consequência é beber. Mas porquê? Mas quem é Yeah, que yeah. disse? Sabes, tipo, porque é que a consequência não é estamos a falar e Exato, estamos a falar e a beber uma cola, ou exato. eu também acho que falta eu acho que os bares também estou a falar e sei lá, eu não frequento assim tanto, é mais quando toco em bares e isso, mas acho que também falta alternativas, pá, não sei. Porque eu às vezes não sei o que pedir, meu. Ou é a cola, que também uma cola também é uma grande, né, aquilo é uma data de Não, açúcar, uma merda, claro. Yeah. ixi, pá. Ou o quê? Ou um ginger ale, pá, não sei, às vezes até sinto falta de alternativa ao álcool. Estou contigo. Yeah, yeah, estou contigo. Isso é um outro problema exatamente que existe na maior parte das cidades em quase todo o lado. E felizmente agora já começa a haver alternativas de cerveja sem álcool, por exemplo, já há Sim. cada vez mais em cada vez mais sítios, mas a oferta continua a ser muito limitada. E lá está. Eu não bebo refrigerantes. Pá, nunca liguei muito a refrigerantes na minha vida toda. Bebo, sei lá, 4 Coca-Colas por ano. Acontece. Portanto, eu não sou a pessoa que vai para um bar pedir um refrigerante. Como não bebo álcool agora, pronto, normalmente o que eu bebo é cerveja sem álcool ou bebo uma ginger beer também sem álcool. Sim, sim, Ah, sim, 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 sim. pronto, que é uma cena fixe, que também tem um bocado de açúcar, mas pronto, Sim, também. bebe-se bem. Uhum. Ahm, mas não há muitas alternativas, porque normalmente o bar não vai ter chás, ou pode não, provavelmente não tem. É pá, chá Ah, eu sou grande defensor de chá pós-gig. É pá, mas estás a ver eu a pedir chá num bar, estás a ver? Mas estás a ver, mas é isso, mas por que não? Mas e por que não? Exato, claro, porque não? Eu sei que há alguns sítios, pronto, obviamente, sei lá, Nova Iorque, Londres, cidades muito, muito grandes, começam a ter alguns bares com algumas alternativas, porque agora está-se a explorar muito, há muita gente que ou está a deixar o álcool, ou muita malta jovem que não começa com o álcool, e então as grandes empresas estão a tentar explorar um bocadinho o mundo de bebidas alternativas que não são cerveja sem álcool, mas também não são bebidas energéticas, porque isso também é uma merda, ou não são refrigerantes. E então começam a aparecer algumas coisas, e há, por exemplo, algumas bebidas, tanto, ok, tens a kombucha probiótica, tens alguns pré-bióticos também, e começam a aparecer algumas sodas, águas com alguns sabores, com pouco açúcar ou sem açúcar nenhum, Uhum. só que isto ainda não chegou pronto, a todos os bares, ou não existe em massa, e a maior parte dos bares não tem interesse porque sabe que vai vender uma ou duas dessas bebidas a uma pessoa, Claro, enquanto cerveja vai vender 10 ou claro, claro. Epá, é e é outra depois questão. sim, e depois também é muito isso, não é? As pessoas sabem que é ali um gatilho para se desinibir a mais, não é? Exato. É isso que estavas a dizer há pouco. E eu acho que isso, epá, isso pode ser bem perigoso, meu. Se tu dependes desse gatilho para te desinibires, epá, isso pode obviamente que também pode ser ok, se tiveres uma cena saudável com isso, mas eu acho que pode levar depois a deficiências, eu até acho deficiências tipo, epá, de pensamento. Epá, eu vou dizer, eu só, epá, desculpa, eu vou só dizer aqui uma cena também, Diz, diz. tipo, a pensar nas eleições, em Portugal. Epá, eu acho no geral as pessoas, epá, e eu vou-me incluir. As pessoas no geral estão mais burras, eu acho. Tipo, a cena toda deste imediatismo das redes sociais e de não é, tu não lês, tu lês um post do Instagram de um headliner, não é? Tu nem sequer vês nem sequer lês o artigo. Já estás a ser filtrado e depois isso já é um algoritmo, não é? Pronto. Eu não quero, pronto, isto é um tópico grande, mas só para dizer que, ou seja, eu às vezes sinto que tipo, eu não consigo, as pessoas não conseguem desenvolver tópicos. Epá, eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, eu acho que nós temos que fazer um processo e a nossa, pronto, a nossa geração, e os putos, malta mais nova, epá, todos, eu acho que temos que fazer o processo de fazer um digging mais profundo. Então, mas quem é que escreveu este artigo? Quem é esta pessoa? Ou seja, o tópico, não é?
vou se calhar ler 2 3 livros, e se calhar 2 3 livros sobre o tópico de pessoas com opiniões diferentes. Eu sei que isto é um trabalho, isto é um trabalho do caralho. Obviamente que é um trabalho, pronto. E obviamente que tu vês um headliner é muito mais fácil. Mas a cena é, mas não comeces a basear a tua opinião em headliners. E eu acho que isso é um bocado, e eu acho que é a sociedade toda, e o que está a acontecer em Portugal agora, eu acho que temos todos de fazer essa reflexão todos, de fazer um digging. Acho que temos todos que, tipo, em vez de estarmos a mandar, só larachas, é tipo, bora saber mais sobre as coisas. Eu acho que mais do que estar logo a opinião, logo, pumba, eu penso isto. Mas pensas isto com base no quê? E pronto, não sei. E só voltando, pronto, porque eu pensei nisto, porque eu às vezes falo com as pessoas pronto, é isso, na noite, não é? E às vezes sinto que tipo é isso, tipo, falta um bocado, essa articulação mental, às vezes sinto que falta, ou então, não sei, tenho que ir buscar o álcool para começarem a articular mentalmente, o que também não é, pá, está-se bem, mas sei lá, também era fixe conseguirmos fazer essa articulação sem ser preciso álcool. Pá, não sei, mas são coisas que eu tenho vindo a pensar, ultimamente, sabes? Porque eu sou o gajo, se calhar sou o gajo chato, eu mesmo num bar a seguir a um gig adoro ter uma conversa meaningful, sabes? Eu no geral gosto de ter conversas meaningful com pessoas, é um bocado a minha coisa favorita. Ah, talvez um hobby também. Com pessoas Sim, e pessoas que conheci pela primeira vez, exato, claro. whatever. Pá, porque pronto, não sei, e acho que é isso, acho que também um bocado a curiosidade que tu estavas a dizer, e que tu, pronto, dizes que és uma pessoa muito curiosa, pá, e eu acho que essas são as melhores pessoas para ter conversas, não é? São pessoas curiosas, não é? E, opá, não sei, e não sei, acho que temos todos que se calhar fazer um processo mais interior de digging, em vez de estar só com megafone a dizer coisas. Mas desculpa, Não, 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 100%. Estou 100% contigo. E deixa-me só fazer alguns comentários em relação a coisas que tu disseste. Em relação à curiosidade, eu ontem fui levar uma vacina aqui, e estava no consultório e reparei que havia um mapa do mundo no consultório. Pá, e reparei, estes mapas do mundo existem numa data de consultórios. Pá, e eu virei-me para o enfermeiro e perguntei: vocês têm alguma regra que têm que ter o mapa mundo aqui? Há alguma guideline para se usar isto? Porque eu costumo ver isto a todo lado. E ele disse: olha, por acaso eu não faço a mínima ideia, não sei se isto está aqui por causa das crianças, porque às vezes vêm crianças, ou porque, pronto, eles dão vacinas para quando vais viajar, para determinados sítios. Pá, mas não parece que isso faça muito sentido. Tu não vais lá e apontas: "Eu preciso de uma vacina para este país aqui". Tu Pá, não apontas assim. ao país já é uma coisa. Pois, É, exato. Mas pronto, ou seja, a questão da curiosidade às vezes também dá um bocadinho para fazer estas perguntas, porque é tipo, sei lá, questionar coisas que ah, parecem normais e que claro, pertencem ali, mas é que eu acho interessante perceber de onde é que vem. Em claro. relação a tudo o que tu disseste, o problema do álcool, eu acho que é esse, é quando começa a ser usado como utensílio de conforto ou de relaxe, isso é um problema, porque depois tu já não sabes fazer sem isso, e quando já não sabes fazer sem isso, estás dependente de uma coisa, torna-se uma droga que, pronto, acaba por te destruir em certa medida. Portanto, e eu conheço inúmeras pessoas que, se nós formos a um bar à noite e essa pessoa não beber, a pessoa se calhar não fala. Está a um canto e não diz quase nada. Também. E Está se ali, calhar parece. Exato. E bolinha está de ali, parece que está deprimida, e se começar a beber, volta a ser ela própria. E isto é um problema, porque eu acho que muita gente anda a mascarar depressões, bebendo álcool, e carregando isto dia após dia do: "Não, mas eu estou bem", porque pronto, bebem uns copos, estão felizes, está-se bem, chegam a casa, sentem-se mal, saem, voltam a beber, e eu acho que andam a carregar isto durante anos e anos e a mascarar isto, e os amigos muitos não se apercebem porque estão ou no mesmo estado, ou porque Exato. não se querem confrontar com esta realidade. Ou seja, nada contra especificamente beber álcool, mas eu acho que é muito importante perceber a razão pela qual fazemos. Exatamente. E é uma cena que eu acho que é isso, temos que estar sempre, a fazer essa avaliação, essa autoavaliação, não é? É, Porque pá, é tão fácil, porque é isso que tu estás a dizer, se tu só te sentes feliz, só sentes tipo felicidade quando estás, alcoolizado, é pá, então não, então tens que, então há um problema, eu acho que há um problema. claro. E, mas depois também, mas isto está um bocado enraizado
entrou na cultura portuguesa, não é? Acho eu, não sei. Mas não só na cultura portuguesa, epá, Não só. não só, epá, eu tive na Coreia e pronto, e é igual, estás a ver? Tipo, é igual. Tipo, o álcool então é tipo água, estás a ver? Tu bebes sódio como bebes água. Portanto, não é Portugal. As pessoas dizem que é em Ah, Portugal, não. pá, tens os ingleses que também é o que é e sei lá, acho que é um bocado acho que é uma cena mesmo pessoal e isso também tem a ver com a saúde mental. Ou seja, é uma cena de autoavaliação e tens que fazer essa cena de reflexão de: "Ah, ok, isto é só uma coisa que eu faço e consigo parar e consigo ou não, ou faço mesmo como tique já de bora e pronto, acho que é mais isso." Sem dúvida. E o que tu disseste em relação às redes sociais, pá, yeah, eu partilho essa ideia a 100%. Eu acho que essencialmente uma coisa que falta, e é exatamente o que tu disseste, e eu digo isto inúmeras vezes, que é pesquisar o outro lado. Eu acho que é a única forma de tu perceberes um problema a 100%, por mais que tu aches, por exemplo, não sei, num contexto, por exemplo, de extrema-direita, ok, tu, algumas pessoas percebem o perigo da extrema-direita e percebem que, pronto, as coisas negativas, mas eu acho que é importante ir ler e ler a perspectiva de pessoas da extrema-direita também. Ou seja, eu não estou a dizer para ir compreendê-las, mas eu acho que isso nos vai dar bagagem também. Quanto mais conhecimento nós tivermos sobre as ideias opostas às nossas, melhor nós conseguimos defender as nossas próprias ideias. E a cimentar, não é? Eh, E aprender, exato, e aprender, porque às vezes também repara, pode haver algo que, pronto, não digo na extrema-direita, mas numa outra coisa qualquer, num outro tópico, em que nós achamos e acreditamos na coisa de determinada forma e depois começamos a pesquisar o outro lado e se calhar até achamos, epá, espera aí, se calhar o que eu acreditava não faz muito sentido, ou se calhar agora já começo aqui a questionar. Portanto, é muito importante olhar para as duas perspectivas, nem que seja como base de conhecimento e para dizer, ok, eu não estava em acordo com isto e não estou de acordo, sem dúvida nenhuma, mas agora já tenho mais bagagem sobre o assunto no geral. e também conseguir acho que também é super importante conseguir explicar o porquê de não estares a favor de uma coisa, Lá está. não é? Ou seja, isso também e às vezes falta um bocado talvez yeah, essa literatura para fundamentar isso. Mas, epá, Sim. e eu contra mim falo, isso é uma coisa, eu ando mesmo a refletir, eu e a Inês falamos disto imenso, mesmo depois das eleições, estás a ver? Nós falámos, não é? Epá, que pronto, na minha opinião pronto, eu obviamente não votei na extrema-direita, né? E estou do outro lado, de esquerda, e, opá, e vejo isto super preocupado, honestamente, super Claro. preocupado. E ainda por cima não estou em Portugal, Uhum. portanto, e aqui isso já está a acontecer na Holanda, por acaso, portanto também. Exato. Mas pronto, não é o meu país e eu nem falo a língua, portanto é outra, sabes? Mas é verdade, eu não sinto um bocado isto. Mas eu falo com os meus amigos holandeses e por acaso sinto, vou só dizer isto, sinto até a nível prático na cultura. Por exemplo, a minha escola está a perder fundos monetários, é pública, está a perder fundos monetários, uma data de vénios que já nos disseram que as coisas estão mais difíceis desde que o governo mudou. Portanto, sinto até na pele nesse sentido. E pronto, e se calhar pode ser um aviso para Portugal, porque ainda não estamos aí, mas pronto, pá, não sei. Acho que temos todos de Ah, refletir. Acho que é um período de acho que reflexão. sim. Acho que sim. Informarmos um bocadinho e deixarmos de pensar que estamos todos uns contra os outros e se calhar começar ali a ver um bocadinho mais de informação, porque pronto, no fundo somos todos um bocadinho vítimas de quem tem muito mais dinheiro e poder do que nós. Ah, Exato. mas pronto. No fundo é isso. Olha, uma outra coisa que eu gostava aqui de falar contigo tem a ver com perspectivas em relação a determinadas coisas quando nós as revemos. Ou seja, rever um filme, rever, pronto, a música é se calhar mais comum a pessoa ouvir um álbum várias vezes, mas sei lá, certas experiências são um bocadinho diferentes quando nós revemos, e filmes principalmente, se tu falaste no 2001 Odisseia no Espaço, ver isso com 15 anos, de certeza que não é a mesma coisa que ver aos 25, nem aos 35 e Exato. pronto. E eu tenho alguns casos também, eu vi alguns filmes do Bergman também quando era muito novo, e Tarkovsky, e depois, sei lá, voltei a rever mais tarde, e há certas perspectivas que mudam e há uma coisa curiosa, por acaso, que é, eu aprendi muita coisa com o cinema,
muitos conceitos da vida, por exemplo, suicídio, tu tocaste aí, eu acho que das primeiras vezes onde fui confrontado com o que é o suicídio, pronto, foi no cinema. Ahm, e eu acho que pronto, pode funcionar como uma escola e é muito interessante. Mas eu ia te perguntar se tu és uma pessoa de rever coisas ou se és uma pessoa contra rever coisas, porque eu conheço pessoas que só veem um filme uma vez na vida, não veem mais, Yeah. recusam-se a rever um filme, e eu pessoalmente, eu revejo as coisas muitas vezes. Vejo muitas coisas novas, mas gosto muito de revisitar, até porque certos filmes são muito nostálgicos, portanto eu sinto-me aquele conforto da nostalgia, Yeah. de voltar a casa, salvo seja, ou gosto de rever essa perspectiva do: "Epá, eu adorava este filme há 15 anos atrás, e é um filme mais filosófico. Deixa-me ver agora qual é a perspectiva que tenho. E depois é giro ver do, "Ei, agora achei isto uma grande merda." Ou pensar, isto continua fantástico e eu penso da mesma forma." Qual é a tua experiência com rever arte? Epá, imagina, eu até há uns anos atrás, eh, não queria rever coisas, mas mais no pensamento, mais filmes, vá, mais filmes, mais no pensamento de ainda quer descobrir, ainda quer ver mais, quer consumir mais. Pá, porque houve uma altura, lá está, da adolescência, não sei, dos 15 aos 18, eu estava a ver imensos filmes, pá, vi imensos filmes e, opá, e pronto, e foi ali uma altura em que consumi imenso. Depois, se calhar, parei um bocado, depois, nos 23, 24, voltei a consumir imenso, mas depois, até foi um amigo meu, que me disse: "Epá, tu tens que rever, porque há uma beleza no rever", e começámos a rever, tipo, eu e ele partilhamos o paixão pelo David Lynch, então começámos a Uhum, rever coisas dele, epá, e aquilo bateu-me imenso. Porque sabes o que é que me bateu mais? Obviamente que tu vês, ou seja, há a coisa óbvia que é tu reparas em coisas que não reparaste a primeira vez, pronto, claro, claro. e acho que vais estar sempre a reparar, sempre que revês coisas, não é? Em coisas que não viste na primeira vez. Hã, mas foi tipo uma psicanálise quase, do que é que eu tinha achado, Uhum. na altura e o que é que eu achei agora. E tipo, quase do tipo: "Ah, ok, eu mudei", ou tipo, ou não mudei, ou Exato. pá, eu achei isso super interessante. E coisas pequenas até, por exemplo, Breaking Bad, pá, eu sou pá, amo Breaking Bad e obviamente que não, pá, não revi, até porque é uma série, né, rever séries é mais difícil. Mas com esse meu amigo, ele não tinha visto, então eu comecei a ver com ele. Epá, e eu estava a ver aquilo e estava tipo, epá, aquilo bateu-me imenso e depois também de cenas pequeninas do género, por exemplo, eu quando era miúdo, estava a viver na casa dos meus pais, não é, não tinha responsabilidades nenhumas, não é? Agora estava a viver com amigos em Amsterdão, longe de casa, tipo, cenas pequeninas do género, tipo, um gajo está numa cenas de um gajo que está a viver sozinho com amigos, sabes, cenas que tu: "Ah, Claro. calma, eu de repente sei o que é ou sei que sei o que é sentir isto". Uhum. Sei lá, cenas assim, epá, e curti bem essa sensação, foi quase uma autodescoberta, uma cena, não sei. Percebo. Então, tipo, agora ganhei mais o bichinho de rever filmes, e séries, porque música, opa, música, yeah, eu estou sempre a rever cenas e a reouvir cenas e, epá, e dá-me aquela cena de nostalgia, obviamente, e também aconteceu umas cenas fixe com música que, por exemplo, depois de ter, porque eu comecei mais na cena rock e indie, não é? Uhum. E depois é que só mais tarde é que estive no jazz, não é? Que fui mais a fundo no jazz. E depois ou seja, e estive a estudar e tudo mais, pá, e quando tu estudas música no conservatório, epá, é muito intenso porque ouves muitas opiniões, sabes, tu analisas música até, sabes, até ao ínfimo detalhe e eu pessoalmente não sou muito fã disso até, acho que tira um bocado a magia, mas pronto, eu sou um bocado Percebo. romântico às vezes com música, mas gosto de manter o romantismo às vezes, estás a ver? E mas foi interessante que imagina, eu depois desse processo todo, ah, imagina, recentemente, aconteceu-me no outro dia. Ouvi uma música, que estava tipo no shuffle, sabes? E Spotify, deu uma música dos Strokes que eu juro-te, eu já não ouvia desde que eu estava a tocar essa malha quando era miúdo, tinha para aí 15 anos. Meu, bateu-me uma sensação de fiquei bué, senti cenas que já não sentia há bué tempo. E depois há outro layer que é, eu agora, pronto, whatever, depois de saber mais sobre música, vá, ao nível técnico, não sei o que é que isso vale, mas pronto. Uhum. Também a ouvir com esse ouvido mais académico e perceber-me: "Uau, isto é melhor do que eu pensava".
até a nível de tudo, arranjos, instrumentação, portanto também é interessante. Ou ao contrário, também de, calma, isto quando eu ouvia e era miúdo, batia-me, mas agora ouço e pá, e se calhar já não gosto tanto, estás a ver? Portanto, não sei, mas acho interessante essa cena do rever arte, tipo, no geral, acho bem interessante, pá, mas eu não gostava, lá está, mas mudei de opinião. Lá está, é interessante. E acho que ganhaste com isso, honestamente. Yeah. Em mudar de opinião. Acho que ganhas muito com revisitar as coisas do passado e revisitar com outros olhos e outras perspectivas e perceber. Eu acho que nos ajuda também a entender um bocadinho melhor sobre nós próprios, porque lá está, tu tinhas a determinada percepção quando viste o filme quando tinhas 15 anos ou 16, e agora, quando és mais velho, fazes também uma autorreflexão do quanto mudaste ou de quanto a tua perspectiva mudou, o que é que aprendeste, o que é que desaprendeste. Às vezes também é desaprender certos vícios e certas coisas. Sim, E sim. isso é interessante. É, Pá, muito bom. estou feliz. Olha, continua a rever. Eu sempre tenho a oportunidade, também tento fazer isso. Estamos a chegar às sugestões culturais, portanto, estamos a chegar ao final do nosso episódio. E eu sei que tu tens aí, eu sei que tiveste muitos problemas em escolher coisas, porque pronto, tu perguntaste-me quantas sugestões é que podias trazer, e lá está, podes trazer as que tu quiseres, mas obviamente que se trouxeres 20, se calhar não te vou dar tempo para estás aqui a falar das 20. Hum. Mas pronto, mas podes falar das que tu quiseres. Portanto, eu também tenho algumas para ti, mas podes começar tu. Pá, em propósito, tenho aqui o livro do eu não sei se é o mais recente, do Miguel Esteves Cardoso, o Como Escrever, sabes? Acho que saiu ano passado. Não, não li, mas sei qual é. Sim. Yeah. Opa, epá, adoro este livro por várias razões. Primeiro, adoro o paralelismo. Primeiro, opá, antes de mais, é bué sucinto. É mesmo o Miguel a falar contigo, a explicar como é que ele pensa enquanto escreve e a incentivar-te a escrever. E não é a incentivar-te a ser um prémio Nobel, não é isso. É incentivar-te a escrever como forma de expressão. Muito bom. Ele, pá, e ele diz, pá, entre várias coisas, ele diz tipo que a escrita deve ser a forma de expressão mais importante que nós temos no sentido em primeiro, em que te faz pensar antes de escrever, não é? Portanto, é logo falar é falar, né? Estamos aqui a falar e às vezes dizemos coisas que não queríamos, talvez. Claro. Mas escrever, não é? Quando estás a escrever, estás a processar pensamentos, não é? E isso logo estás logo a filtrar as coisas, não é? Portanto, há esse layer. Depois há o layer de poderes, de ficar, não é? De fica para sempre, não é? E podes obviamente revisitar e tudo mais. E pronto, e também, ou seja, é super, como é que eu vou explicar? É super, ou seja, a música pode ser interpretada de várias maneiras, se bem que a escrita também pode ser interpretada de várias maneiras, mas pronto, é mais, se calhar, mais pura, não sei. Ah, eu não sei se eu uso essa palavra. Mas pronto, mas eu também acho interessante por isso, e eu que gostava de escrever mais, e estou a tentar escrever mais também, fico super, meu, sempre que acabo de ler isto, apetece-me escrever. E também a cena do escreveres no papel, ele é bué apologista de teres um bloquinho. Opa, e eu desde que comecei a ler isto tenho sempre um. E estou É, e mandar ideias e é tipo, útil. Yeah. e começares tipo com um apontamento, ou seja, não queres logo escrever uma cena super perfeitinha, começares com apontamentos e depois lês os apontamentos e depois tipo, ele também diz que escrever no fundo é editar, é tipo, é fazeres o Lego, não é? Não é necessariamente tipo, pronto. E o que eu acho também super interessante é o paralelismo disto com a música. Porque é igual, meu. Escrever música e eu estou um bocado nessa luta de escrever. Pronto, eu sou essencialmente um intérprete, não é? Mas também escrevo muito em conjunto, mais em conjunto, mas também, às vezes só eu. É mais raro, mas às vezes. Opa, e ele diz aqui coisas que são iguais, podes traduzir para a música, estás a ver? E eu achei isso, pá, super interessante. Portanto, olha, aconselho a toda a gente que queira escrever ou seja, letras, Sim, sim. mas também música, acho eu. Pronto, isto é um. Vou tentar ser rápido, desculpa aí com Não, à vontade. depois, epá, eu fui ver recentemente o filme, o I'm Still Here, Ainda Estou Aqui, como é que se chama? Do Walter Salles, acho eu. O É, brasileiro. sim, do brasileiro. Já viste esse filme? Não, ainda não.
Ele estava nomeado para o Oscar, pronto, esteve nomeado para Uhum. o Oscar e tudo mais. Pá, eu fui ver e não estava à espera de nada, eu nem sabia, pá, porque eu adoro, eu sou um bocado, maluco com isto, eu não vejo trailers e eu Eu também não. preferível, eu não quero saber nada, 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 nada. E houve, e eu não sabia mesmo nada. Eu fui para o cinema, eu fui com a Inês sabia que ia ser sobre a cena política Uhum, pronto, da opressão política nos anos 70 no Brasil, eu não sabia. Então vi o filme, opa, e o filme bateu-me imenso, ou seja, o filme é genial, está acredito. tá tá filmado de uma maneira super, pá, super íntima, vou dizer Uhum, assim. Obviamente os atores são incríveis, mas o que me bateu mais, e depois eu estive a falar com ela a seguir ao filme, é que aquilo ainda pode acontecer talvez de outra maneira. Não daquela maneira, eu acho, porque também, pronto, sem querer spoiler, mas pronto, aquilo uhum, pronto, é um bocado aquilo retrata uma família na altura em que a PIDE lá do sítio, eu não sei o nome, pronto, hum, pronto, estava a controlar, não é, as coisas e acontecem uma data de coisas com a família, hum, pronto, e aquilo é super, chocante e é isso, eu acabo o filme e penso: "Calma, mas isto pode voltar a acontecer". uhum, Ou seja, está a acontecer em sítios do mundo, essa é a primeira, pronto. Mas pronto, claro, mas pensando em Portugal, não é, claro. que no fundo estava a acontecer há 50 e poucos anos, né, que não é nada, 50 e poucos anos não é nada, Nada. Hum, e nada nos diz que não volte a acontecer. Pronto, e foi, não sei, acho é um filme incrível e tendo em conta o contexto mundial que vivemos, pá, não sei, acho que é fixe as pessoas verem. uhum, Pronto. Essa é a minha segunda e a minha terceira e última, opá, tinha que escolher alguma coisa da música, não é? Opá, aqui vou ser, super injusto, porque eu podia, sugerir todos os meus colegas, claro. é logo a primeira, mas vou escolher um em específico, um saxofonista, italiano, ele vive aqui em Amsterdão, ele chama-se Nicolo Ricci. Hum, pronto, ele tem 3 discos, lançou agora um último disco que, que ele normalmente toca em quarteto, é um quarteto de jazz, ele toca saxofone tenor e compõe. Os 2 primeiros discos são com o quarteto e este último disco, foi ele gravou um concerto ao vivo que eu vi na Bimhouse em Amsterdão, em setembro, e ele tocou com o quarteto, mais uma orquestra pequena. Nesse quarteto também estavam músicos portugueses, estavam o João Sousa na bateria e o Pedro Branco na guitarra. Eles vieram de propósito para tocar com ele. Eles tocam às vezes. Opa, e o disco chama-se, tenho aqui o nome, chama-se, é um nome difícil porque é italiano, Schiacchesi ou Schiacciassette, uma coisa assim. Mas pronto, é Nicola Ricci, podem ver a discografia dele, é tudo incrível. Opa, e ele é dos meus músicos preferidos por várias razões, mas ele toca de uma maneira pá, super, super, deep, pá, não sei, super profunda. Eh, e aquilo toca-me de maneira muito especial, opá, e ele combina muito bem, tipo, ele é muito talvez minimalista no approach dele, eh, mas depois tem esse lado, mas depois tem um lado muito emotivo a tocar, e pá, e depois, as composições são bué, eu acho que ele tem um lado um bocado romântico, também é que eu curto bem na música. Ele também tem muito inspiração de música clássica da cena avant-garde italiana, que eu não conheço muito, mas tenho que lhe perguntar, porque quero conhecer mais. Mas pá, não sei, é um músico que me tem inspirado bastante nos últimos tempos. Eu tive a sorte de tocar com ele uma vez, dei substituí a baterista. Uhum, Opa, o tipo de experiências musicais mais surreais, estás a ver? Porque é tipo, tu estás a tocar e é tipo, eu identifico-me tanto com a música dele. Ele quando me convidou para tocar com ele, mandou-me as músicas e é tipo, eu já sabia as músicas, sabes? Tipo, porque é tipo, eu ouço, sabes? E gosto bastante. Portanto, não sei, acho que é um músico muito fixe. Ele de vez em quando toca em Portugal, portanto, também acho que as pessoas em Portugal podem. Ele tocou agora recentemente com o Gonçalo Neto, um guitarrista que, que é. Acho que eles tocaram no Algarve e em Lisboa, não sei. Mas pronto, Nicola Ricci podem ver nas plataformas e pá, aconselho.
Ok, muito obrigado. Yeah, vou tomar nota, não conhecia, por isso, sem dúvida vou explorar, acredito em ti que seja fantástico. Muito obrigado pelas tuas recomendações, excelentes, como seria de esperar, claro, e eu sei que tens aí mil e uma que gostarias de recomendar, principalmente na música e no cinema também, mas pronto, fica para a próxima vez que voltares ao programa. Ah, eu tenho 3 recomendações também para ti e para quem nos está a ouvir, e Uhum, muito rapidamente são o filme Love, do Gaspar Noé. É um filme muito pornográfico sobre amor, uhum, portanto é um filme 100% explícito do ponto de vista sexual e do uhum, ponto de vista amoroso, tudo o que seja corpo. uhum, Portanto, super gráfico, super pornográfico, mas é sobre uma história de amor, e, ou seja, é isso que eu acho, com o toque característico dos filmes do Gaspar Noé, que é sempre muito esotérico, muito, eh, não sei, muito especial. uhum. Depois, outra recomendação dentro do cinema, eu vi-o a semana passada, é o filme Family Life, é de 1971 e setenta e um e é do Ken Loach. Eu não sei dizer, nunca soube dizer o nome dele, não sei se é Loach, se é Loach, ele é britânico e é um dos realizadores que eu mais gosto, que faz estes retratos sociais de Inglaterra muito interessantes. Neste caso, este filme é sobre uma rapariga nos anos 70, ou finais dos anos 60, inícios de 70, que tem um aborto, pressionada pela família, porque a família acha que ela não tem, pronto, maturidade para ter uma criança, e então pressionam-na a ter um aborto, e depois pressionam-na basicamente a seguir o que os pais querem para a vida para ela, e isso faz com que ela tenha um meltdown e tenha vários problemas psicológicos, até o ponto em que ela é internada numa clínica e fica sem conseguir ter independência e começa a questionar a vida e tudo mais. Ou seja, é sobre o retrato da pressão familiar e as consequências que isso pode ter nas crianças, porque os pais querem controlar a vida das crianças porque acham que sabem o que é bom para as crianças e para as pessoas. Pronto, muito interessante, muito forte também. E a minha última recomendação é dos artistas musicais que eu mais gosto. Vangelis é o primeiro álbum dele, o Earth. É, Eu ouço muito e ouço todos os álbuns do Vangelis muitas vezes, e eu acho que é sem dúvida um gênio musical, porque é um artista que consegue tocar muitos géneros de forma muito boa, e que me faz sentir muitas coisas, sempre com a música dele. Faz-me sentir uma carrada de emoções e ajuda-me imenso para escrever. Quando eu preciso de escrever, basta pôr Vangelis a tocar e parece que fico com inspiração, criatividade no máximo. Portanto, são estas 3 sugestões que eu tenho. E pronto, e estamos a chegar ao final do episódio. E eu queria só dizer uma coisa, o que eu acho que é importante, que é, eu acho que apesar nós somos amigos e nós conhecemos há vários anos, apesar de não termos passado tanto tempo juntos quanto aquilo que eu gostaria de ter passado contigo, exato. mas eu acho que me inspiraste muito numa coisa, que é na tua humildade. Eu acho que tu és das pessoas mais humildes que eu conheci, e tendo em conta o talento gigantesco que tem, e eu acho que isso foi uma inspiração não só para mim, mas eu tenho a certeza para toda a gente que se deu contigo ao longo dos anos, porque, não sei, faz-nos a todos sentir mais especiais também, em conviver contigo. Acho que crescemos imenso em sentir essa humildade, e eu acho que é uma característica que faz mesmo parte de ti desde o primeiro segundo que eu fui contigo e que se mantém até hoje, e já passaram carradas de anos. E eu acho que isso é o maior dom que tu podes ter, maior que a música, maior seja do que for, porque é mesmo o que te torna uma pessoa especial, e acho que é o que torna que todas as pessoas gostem de ti e queiram estar contigo. E acho que é mesmo muito forte. Portanto, obrigado por essa inspiração, porque inspirou-me para ser também, para ser melhor, basicamente. Pá, É isso. como é que estás? Acabamos neste tom assim, É meio pá, sim, sim. melancólico. Olha, eu desejo só para não sei se ainda estás? Sim, sim. Só para dizer que quando fui a Estocolmo tocar e falámos, pá, foi dos dias mais fixes. Epá, e espero ir aí mais vezes tocar, para termos epá, foi das hangs mais fixe pós-concerto que eu tive nos últimos tempos. Ou seja, contigo e depois a malta também, tipo, foi super, a tua malta com a minha malta. Epá, e também eu curto bué quando a malta se junta de profissões diferentes, não é? De visão com visões diferentes. Epá, e ver tipo o Arim a contar histórias dele aos teus amigos, tipo, eu estava tipo deliciado. Estava tipo, Yeah. epá, lindo. Espero que volte a acontecer. Yeah, de certeza. E também acho que foi fantástico, portanto temos que repetir.
Sim, 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 sim. Portanto, obrigadíssimo por este bocadinho de conversa e pronto, e continuamos a falar. Yes.